Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutaiti e hoje eu tenho aqui um ilustre co-host, que é um dos meus mentores, meu amigo aqui, o Alan da Comparacar, meu amigo. Bem-vindo ao ProspectCast. Imagina, Rafael, Feliz que você aqui sempre com a estar gente, aqui cara. aprendendo muito com todo mundo. Que legal. Agradecer a galera que acompanha a gente no YouTube também. Esse é o episódio 197. Galera, 197 vezes eu sentei aqui na cadeira de aluno. Já estava aprendendo aqui nos bastidores com esses dois feras aqui. Já vou apresentar o nosso convidado para vocês. Mas antes disso, quero te convidar para você que acompanha o nosso conteúdo, se inscrever no canal, deixar o like, compartilha esse vídeo aqui com 3, com 5 amigos. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho para mais pessoas, que o conteúdo aqui vai ser muito bacana. Hoje a gente vai falar aqui sobre trajetória, inovação e futuro da mobilidade automotiva. Não é isso, Alan? É isso aí, com certeza. E também vamos falar um pouquinho, né, de carro elétrico, carro chinês, enfim. Eu não vou fazer spoiler aqui, que né? o convidado é muito especial. Bacana. E quero agradecer demais a presença aí, Oswaldo Ramos, pela participação. Prazer te receber aqui, fundador da PRA, né? Paula Ramos, consultoria de serviços automotivos. Uma honra te receber aqui, meu amigo. Prazer enorme ter sido convidado por vocês. O mercado de uma verdadeira revolução, né? Está apresentando, na verdade, todo mundo me conhece por Oswaldo Ramos, mas eu sou Oswaldo de Paula Ramos. Aí me perguntam, quem é o Paula na consultoria? Sou eu mesmo. E essa consultoria veio depois de 35 anos trabalhando na indústria automobilística. Eu tive 30 anos trabalhando na Ford, eu comecei a Autolatina, conheci a Volkswagen lá na época da fusão. Sou engenheiro, trabalhei em áreas técnicas, mudei no meio da carreira para a área comercial, fui pós-vendas, fui diretor de vendas, diretor de marketing. Maior parte do tempo em automóveis, trabalhei em caminhões. E quando a Ford resolveu encerrar as operações aqui no Brasil, em particular eu fiz o fechamento de toda a divisão de caminhões e a fábrica de São Bernardo, foi um ciclo difícil, né, na vida profissional da gente, mas eu tive a oportunidade depois na Peugeot, que se transformou em Stellantis, mas eu vi que o futuro ia vir da China. Então, da mesma forma que eu fechei uma montadora no Brasil, eu tive a oportunidade de abrir uma montadora, no caso a GWM, a Great Wall Motors. Eu fui o primeiro executivo contratado em 2021 para começar a montar um negócio realmente do zero. É uma experiência única, né? As pessoas falam assim, você já tinha lançado uma marca de carro antes? Isso é muito difícil. Quem lançou uma marca de carro antes? Porque você pode lançar... O Sérgio Habib começou a Citroën no Brasil. A Citroën já existia, né? É uma coisa que você traz uma marca que já existe. A GWM foi realmente do zero, né? Ninguém fazia ideia direito do que era a Great Wall, de contratar pessoas, nomear a rede de concessionários, fornecedores. Foi realmente estruturar um negócio do zero. E o sucesso, a gente pode falar um pouco ao longo disso, né, da eletrificação que já estava em todas as pesquisas que os consumidores queriam e faltava oferta de produto. E aí veio o sucesso em 2023 da GWM. E em 2024 eu tive um acordo com eles que eu resolvi sair e montar essa minha consultoria PRA. Por quê? Muitos investidores brasileiros querendo trazer negócios da China. Eu não posso dar o spoiler do primeiro, nós estamos com 2 marcas já que... Nós estamos com um grupo de empresários trazendo agora para 2026. Eu não posso falar, infelizmente, o nome das marcas, mas eu faço exatamente essa assessoria de quem é do ramo, muitas vezes tem a oportunidade de trazer uma marca para cá, às vezes em nichos específicos, e a gente tem toda a bagagem aí, contato, networking, porque tudo é equipe, tudo são pessoas. Perfeito. Se você souber montar um time de fornecedores e de pessoas que consigam realmente lançar isso, olha a GWM que ela está andando bem hoje, né? Não depende de uma pessoa, de 2 pessoas. A marca bem lançada, atendendo aquilo com foco no consumidor, que o consumidor quer, tem muito espaço no mercado brasileiro para trabalhar no futuro que nós vamos conversar hoje aí. E só um detalhe, Rafa, eu me lembro quando anunciaram a GWM, eu escutei muito, complicado, porque se você comparar o tamanho da GWM globalmente, ou até na China, né, versus BYD ou outra, a GWM é nada, não sei o que eles estão fazendo aqui, como é que vai ser... E aí, concordando aqui com o Oswaldo, como time, pessoas e execução faz diferença. É claro que o produto, a marca, né, são complementares, mas foi estruturado um negócio tão bem feito que está aí o sucesso da GWM, muitos meses até competindo ou batendo o BYD ali nas suas categorias e tendo muito sucesso. Então... E referência como modelo de negócio, né? A gente percebe que é unânime esse tema. E eu quero começar com uma pergunta que, assim... Por que agora os chineses resolveram entrar no mercado brasileiro? Para quem tá... Porque tem gente que não está entendendo nada. O mercado está mudando, está uma loucura, né? Chegando um monte de marca. E aí? O que você fala para a galera aqui? Porque, olhando estritamente os chineses, eles tiveram uma primeira onda cujo único diferencial deles era preço. Então, a gente viu a Lifan chegar, a própria Jaque, que ainda está no mercado, e outras marcas que vieram, que produziam carros a combustão, né? Gasolina ou diesel,
E eles não tinham diferencial tecnológico, eles não tinham um diferencial de design. Naquela época, a qualidade do produto chinês ainda era questionável, só que mais que isso, a China é um espectro muito grande. A gente fala mais de 100 marcas, vamos explicar, não é assim, o mais de 100 marcas, na verdade, né? Mas tem marca de todos os níveis. E o que estava vindo do Brasil eram marcas de entrada, de baixa tecnologia. Mas Olha. existem as marcas, a gente pode classificar em 4 grandes blocos, eu diria, Olha, as que marcas legal chinesas isso, hein? quando eu faço na Pô, consultoria. pessoal, papel e caneta para anotar aí. Aprender. Que Não, e legal. isso, assim, eu só não falo quem são as marcas porque eu vou com os empresários da consultoria. Sim. Mas você tem um bloco dos 5 grandes grupos que representam várias marcas, porque cada linha de produtos, eles põem um nome de marca diferente. Então não é que é um monte de marca. É como se a Ford falasse assim, a Transit é um negócio. Exato. Eu tenho uma marca Transit que eu tenho 4 tamanhos de furgões aqui. Submarcas, como se fossem submarcas. Linha F são as picapes. Que Tem a massa. pequena, a média, a grande. Mustang é a linha dos esportivos. Tem o elétrico, tem o gasolina. Cada um é uma submarca, na verdade. Então, essa confusão que acontece, só essas 5 grandes, tranquilamente já reportam por 30 marcas na China. Elas estão em todos os segmentos. Desde o carro compacto ao carro premium de alta tecnologia até o veículo comercial. Van para entrega urbana, caminhõezinhos elétricos. Essas marcas estão... Essas 5 são as 5 grandes âncoras, eu diria, da China. Tem empresa de capital privado dentro desse grupo, tem empresa de capital estatal. Capital estatal tem governo regional, tem governo central da China e tem empresa de capital misto. Cada uma é extremamente diferente da outra na hora de se relacionar. Os chineses não são todos iguais. Eles Legal. são bem diferentes entre eles. Legal. Depois vem um segundo bloco que eu chamo das médias. E a GWM é uma delas. Ela não está nesse grupo de top 5. Ela trabalha o quê? Mais nichada em alguns segmentos. Né? Ela não está em todos os segmentos, como está a BYD, por exemplo, que vai trabalhar A muito BYD está segmentos. nas A BYD é top 5. Sem... Não, a BYD é número 1 do top 5. Legal. Sem dúvida alguma. E a GWM está nesse segundo bloco, que são empresas saudáveis. A gente tem uma ideia, assim, no Brasil, que para você ter escala, precisa ter 10, 15, 20% de participação. Mas vamos parar para olhar. Uma Honda, uma Hyundai, uma Toyota, por muito tempo, tiveram o quê? 4, 5% de participação. Às vezes é melhor você ter 4% de participação, Uma margem. mas um negócio saudável, Exato. do que buscar 15% de participação, vendendo metade do volume para a locadora. E nós só onde vai entrar tanta marca. Nós vamos precisar se acostumar. E visão. Porque ao invés de todo mundo ter 15%, os grandes players, vai ter um monte de player de 5% viável. Mas cada um trabalhando mais esse bloco das médias vão no segmento. A Lip Motor chegando com a Stellantis, eu incluo nesse grupo também. Tem um terceiro grupo, que são as high-techs. As high-techs estão show à parte. Só uma pergunta, a Lip Motors está no primeiro grupo também, junto com a... No segundo. No segundo. Segundo, no segundo não tem o bloco. tamanho das top 5 Tá. ainda. Ela cresce ano a ano. Ela foi uma startup. Hoje, na parceria com a Stellantis, ela já é uma empresa de médio porte. Bacana. As high-techs, o bloco das high-techs, são empresas que competem abertamente com a Tesla na China. Pau a pau na faixa de preço. O exemplo, talvez, que mais apareça para nós aqui é a Xiaomi. As notícias, você dirige um carro da Xiaomi, lá realmente, eu fui na Xiaomi, eu visitei o headquarters, peguei um carro na pista. Você fala, meu, onde eles chegaram da sofisticação? Então, as empresas de alta tecnologia, que ainda não estão no Brasil, elas fazem um diferencial ainda maior tecnológico. É o terceiro bloco que eu falo. Nem todas têm um preço competitivo para entrar no Brasil. Eu acho que não adianta querer vender carro chinês elétrico de R$600 mil. Então você não acredita, porque é um dos tópicos que nós iremos conversar, porque a gente, no salão do automóvel já fica claro, a gente fala os chineses, ou enfim, as montadoras novas, entrando nesse segmento luxo, ultraluxo. Eu considero, que eles não operavam 350 mil mais, né? Principalmente 400, 500, 600, até né? 400, que é até o preço de uma Toyota Hilux. Ok. Se você for brigar com a Hilux, você briga. Porque Sim. Quando você vai brigar com marca premium, você vai entrar com a BMW mesmo, aí o buraco é mais embaixo. É outro, né? Então, o que acontece? Eu, em todas as marcas que eu prestei consultoria ou trabalhei, no caso da GWM, lá tem a marca Way, tinha um super carro lá na época, ali acima do Way, não vingou nem na China. E eu falei, e a própria Zeekr, quando foi entrar aqui no Brasil, eu falei, nossa, de carro híbrido, só carro elétrico não vai dar. Você quer um exemplo que ninguém caiu a ficha, mas um carro de 500, 600 mil reais? Avatar. Chang'an. A Chang'an é o governo central chinês.
A Changan é o governo central chinês, que falou, eu também vou ter uma marca high-tech. E sei lá, se dá prejuízo, se dá lucro. Não é capital aberto, não estão nem aí. É o poderio chinês, é a Changan. E estão chegando Matar. através da Caoa agora. E o carro que eles exibiram no salão automóvel, esquece, 500, 600 mil reais. Então, o que eu falo normalmente para o chinês que quer trazer um carro de 500, 600 mil reais? Eu falo, traz 2. Eu falo, por que 2? Eu falei, um para você, um para mim. Que vamos só nós dois rodar. O carro é muito... Você acredita no carro? Eu acredito. Vai vender 2. Porque o carro é muito legal de rodar. Mas você vai por 600 mil reais. E outra, o carro elétrico, a natureza do carro elétrico, é um carro urbano. É o segundo carro da casa. Você vai por 600 mil reais para ser o segundo carro da casa. Ah, mas tem mercado que compra? Tem. A Zeekr está vendendo aí 20, 30, 40 carros no mês. A dúvida é se isso para de pé. Para. Seja por montadora, por concessionário, enfim, para qualquer um. Para. Óbvio que não para. Com certeza. Óbvio que não dá assim. Você acredita? Vamos dizer, eu acredito o quê? No produto ou na escala que tenha mercado consumidor para gerar uma certa escala? Então, assim, um carro mais caro, se ele chegar pelo menos em 1% de participação de mercado, já se sustenta. Agora, com 0,1, não dá. Um carro médio, tamanho de um Raval, de um BYD Song, se você tiver 2, 4% de mercado, o Brasil é extremamente lucrativo. Tudo mito esse negócio. Eu trabalhei em americana, em europeia e em chinesa. Não existe carro vendido com margem de lucro negativa. Quem dá prejuízo gasta mais do que ganha. É simples. Da padaria da esquina à montadora, se a tua conta de custo fixo é mais do que você ganha nos carros, agora não tem como, né? Não existe carro com margem negativa. Não existe carro com margem negativa que o preço de venda não pague o custo variável. Agora você tem que adequar o teu custo fixo, o teu investimento em marketing na massa de dinheiro que você faz. Isso é para qualquer negócio. Claro. Então, assim, dá para viver com 1%? Dá. Se você fizer um marketing dirigido, adequado aqui, vocês são mestres. Precisa de milhões na Rede Globo para vender o carro? Não precisa. Você consegue gerar lead, você consegue falar com o teu público consumidor direto hoje, em canais digitais. Um carro mais caro de 1% de participação de mercado pode ser muito lucrativo. Ah, eu tinha uma baita estrutura, agora diminuiu de tamanho. Aí, realmente, você não dá dinheiro. Oswaldo, mas por que agora? Você acha, pelo que eu entendi, Então, a gente, assim, né, assim, você dividiu em 3 blocos. Né? Tem um quarto bloco, que é o Fuja. Ah. O quarto bloco são as pequenas, pra você ter ideia. Que nem lá dá certo, não vai dar certo aqui, é isso? Não, assim, a China ela é muito grande, ela é 10 vezes o tamanho. E cada estado, cada região, cada província tem um mercado próprio. Então a venda ela é muito tática. Você não tem uma televisão para fazer um anúncio e ter uma grande marca. Nacional. A TV é estatal. Então tem muita venda tática no interior da China. Eu estava como intermediário, agora ela me ofereceu uma vanzinha lá elétrica. Super de desenho. Mas o preço era bom e o produto era bom. Olha, a ficha técnica inteira não tem airbag. Não passa. Eu preciso. Eu consigo botar airbag motorista para você. Não dá. Então, assim, as pequenas, quando se fala mais de 100 marcas, tem player que esquece. Tem 75 marcas que pertencem nesses 3 blocos. Vamos falar que tem 16 grupos, que são grandes, médios ou de alta tecnologia. Saiu desses 16, 18 grupos, 75 marcas que eles representam, aí é a China que a gente faz imagem do risco. É a China que ainda está na era da baixa qualidade. É a China que ainda só tem diferencial de preço e baixa tecnologia. Que a gente conheceu lá atrás com a Lifan. A Lifan saiu lá. Foi comprada pelo grupo Geely, chama Livan hoje. Faz um outro tipo de produto. Porque essas marcas de baixo preço, gente, não é característica de produto. Se você falar assim, você vai entrar como? Eu vou entrar vendendo mais barato. Beleza. E se a Volkswagen baixar o preço? O que você faz? Vai vender teu carro chinês desconhecido ou vai vender o Volkswagen se ele baixar de preço? Ele te mata da noite pro dia. Claro. Agora, a segunda onda de chinês veio com o diferencial da tecnologia. Essa é a diferença da primeira onda. Baixa tecnologia, baixa qualidade, baixa escala. Essas marcas tinham lá na China. Essa segunda leva que está vindo é uma visão que se construiu nos últimos 20 anos na China. A história é maravilhosa. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas vale a pena. Há 20 anos atrás, a China nomeou um ministro da Indústria e Tecnologia, um ex-executivo da Audi da China. E esse cara era apaixonado por carros elétricos.
E ele virou para todo mundo e falou: se a gente continuar investindo para fazer carro barato, nós não vamos ser ninguém no mundo. E nós precisamos ir para o lado da tecnologia. O mundo vai ter que migrar para a descarbonização, vai investir em carro eletrificado e esquece ser o último do mercado de carro a combustão. Vamos tentar ser o primeiro do carro eletrificado. Então, quando todo mundo fala assim, o governo despeja, é tudo subsidiado, vamos entender o que é o subsídio chinês. Você quer investir? Você vai montar uma fábrica, uma startup de carro, te dá um bi. Te dá um bi para montar uma marca. Você tem aqui estrutura, te dá um bi. Mas, o que acontece? Todo mundo teve subsídio de governo. A França tem participação nas montadoras dela, a Alemanha tem. Olha. Bom, os americanos nem se fala. A GM quebrou e o governo E salvou. a Jeep Exato. foi entregue de graça para Exato. liderar, e o governo ficou com as dívidas. Não foi nem ajuda, foi salvaram mesmo. A dívida e deu de graça para a FCA, para a Fiat na época, fazer a fusão. Então, todo mundo teve ajudas bilionárias. O governo chinês, ele chegou e falou o seguinte: eu vou pegar a criançada aqui, que está tudo morando no interior, vou dar estudo, vou dar faculdade para todo mundo, vou formar uma porrada de engenheiro, e você tem um bi, desde que você contrate 40 mil pessoas. Cara, eu não tenho 40 mil empregos, eu quero um bi, mas eu não tenho 40 mil vagas, eu consigo no máximo contratar 20 mil. Mas beleza, você contrata mais 20 mil engenheiros e você desenvolve tecnologia. Então, por isso que você chega e as empresas chinesas, o cara tem o híbrido, o elétrico, o combustível sintético, o hidrogênio. Que legal. Porque o governo, ao invés de pagar Bolsa Família, ele deu educação. Exato. E botou dinheiro nas empresas com obrigação. E aí fala, mas a empresa é controlada pelo Estado, tem um cara lá dentro. A única obrigação que o cara tem, você pegou um bi para empregar 40 mil pessoas, você vai empregar 40 mil pessoas. Ou seja, educação e investimento juntos, né? E gerou emprego. É justo, né? Gerou emprego. Estou te dando um bi, você gera emprego. Vai. E esse emprego, e é muito louco, porque nesse um bi, eles dão o dinheiro para a empresa, ele monta a fábrica, no condomínio da fábrica, faz o lado residencial, você resolve o problema de transporte, educação, a família vai morar lá. Moradia. Engenheiro, executivo, tem tamanho de apartamento por tamanho de cargo. Resolveu moradia. Que legal. Trouxe gente do interior, deu faculdade para os caras, arrumou emprego, o cara criou família e as pessoas vão a pé trabalhar. Você mora num condomínio que tem a indústria lá embaixo, tem o condomínio residencial aqui, você não precisa de carro para ir trabalhar. Poucos têm carro quando trabalham em montadora. É muito curioso isso, né? E esse investimento eram tantas frentes de engenharia, porque era tanta gente, e na visão desse ministro foram priorizadas. É bateria, é software, é eletrificação. Aí chega uma empresa e fala assim, eu quero fazer o carro híbrido. A outra chega e fala assim, eu quero fazer o carro elétrico. A combustão não vou te dar dinheiro. Híbrido eu te dou dinheiro. Quem que vai escolher se é híbrido ou elétrico? É o consumidor. É o consumidor, gente. A China dá dinheiro subsidiado. Gente, todo mundo dá isenção de PVA no mundo inteiro, todo mundo dá isenção de rodízio, todo mundo tem incentivo à exportação. Mas algum país que não incentiva a exportação? Então, quando a gente trabalha na planilha de custo, e eu, no nível de cargo no americano, no europeu e no chinês, você entra na planilha de custo, o que você vê ali é o investimento em pesquisa e desenvolvimento que foi feito, foi subsidiado, sim, pelo governo, num grande programa social, na verdade. Então, assim... Mas muito inteligente essa... Muito. Eu não estou julgando politicamente, tem os Nossa. prós e contras, eu vi muita coisa muito triste também dos meus amigos chineses. Cada um tem suas coisas, prós e contras, mas especificamente falando só do nosso setor, o automotivo, foi orquestrado. Eu vou desenvolver a tecnologia da próxima onda. Por quê? Quando muda a tecnologia, mudam as marcas juntas. É a chance que você tem de uma nova marca. Então, a gente comprava celular Nokia e Motorola. Quando lançou o iPhone, foi todo mundo correndo para o iPhone? Não foi. Eu tinha um amigo que era presidente, CEO da Nokia. Ele falou, Osvaldo do céu, nossas pesquisas têm que reduzir o celular cada vez mais. Vocês lembram como era? Vocês têm idade para aquele celular da Nokia? Lógico. Que o botão não dava o dedo. Bom, foi o fenômeno do StarTAC, né? Eles Porque ele era menor e dobrava. Dobrava, eles iam cada vez reduzindo mais. Eles davam risada do iPhone. Mas é muito grande, imagina. Mas isso é um grande demais. smartphone não celular. E a Nokia e a Motorola nunca entenderam o smartphone, nunca conseguiram fazer. E surgiram marcas como Apple e Samsung
Xiaomi, agora chinesa também, no mundo do smartphone. Porque a Motorola foram vendidas e viraram coadjuvantes. Não sumiram, porque a marca é boa, mas elas não são empresas de ponta mais nessa tecnologia. Então a visão foi, essas novas marcas vão surgir daqui 15 anos. Vão investir nessa tecnologia, vão ser a ponta. E como que você precisa, para ser competitivo? Você precisa ter escala. Então vamos entender, o mercado chinês, ele é 25 milhões de carros ano em média. Ah, está em queda. Não é que ele está em queda, ele crescia 10%, aí vai crescer 5%, entendeu? Mas não é que o mercado chinês nunca caiu. Ah, e sobrar carro chinês para todo lado, eles vão mandar tudo para cá. Gente, vamos entender uma coisa. A China é 10 vezes o tamanho do Brasil. O Brasil é 2,5 milhões em ordem de grandeza, né? A China, 25 milhões. Os chineses têm 10% aqui do mercado brasileiro, somando BYD, GWM, 250 mil carros. 25 milhões lá na China. O dia que a gente conseguir comprar o excedente de estoque deles, Tá não longe. existe desova de carro chinês aqui para o Brasil. Mas existe um problema lá ou não existe um problema lá? Curiosidade. Lá o que existe é um problema de excesso de competição, Certo. porque intencionalmente, estrategicamente, para gerar essa avalanche de empregos e tecnologia, o governo deu dinheiro barato para todo mundo e criou marcas em excesso de propósito. É o modus atuante do governo. E agora o que vai acontecer? Vai enxugar. Vai ter ajuste. darwinismo aqui, vai ter um ajuste natural. Então, as grandes consultorias chinesas, a grande avaliação que a gente faz por trás é que vão restar de 5 a 7 grupos. Vai haver uma consolidação. Essas 5 primeiras, inabaláveis, as médias tendem a fazer joint ventures, ou com essas grandes, ou entre elas. Existe muita média, que é muito curioso. SAIC é famosa, né? Dona da MG. A SAIC é a estatal S, Xangai. A BAIC é a estatal de Pequim, a estatal de Beijing. Aí você fala a GAC, que está aqui no Brasil, GAC, é a estatal G, Guangzhou, Olha. no sudeste da China. Então, elas são do Estado. Só o mercado do Estado delas já garante a sobrevivência. Mas faz sentido cada Estado ter a sua montadora? Muita coisa. É muita coisa. Então, elas tendem a se fundir. E de um mesmo carro, tem um logotipo que muda de um para o outro. Mas compartilhar a tecnologia, compartilhar muita coisa da plataforma dos carros, porque hoje tem uma competição excessiva. E essa fusão começa nas estatais, patrocinada pelo próprio governo. Mas as privadas também tendem a se fundir. E essas empresas high-tech, elas têm tanta patente de alta tecnologia. Vamos dar um exemplo aqui? A Volkswagen na China lançou lá toda a linha dela de produto, ID4, ID5, ID6, não vendeu nada. Pode ter escala, pode botar no mesmo preço, não vende. Não é competitivo. Aí a Volks olhou... Uma questão de produto e tecnologia. A Volks olhou, tem entrevista com o cara da Volkswagen falando isso lá na China. Meu carro tinha 12 módulos diferentes, cada um rodando um software para uma função do carro. Tem o módulo do ABS, o módulo do motor com a bateria, o módulo do painel, assim vai. Sabe o que o chinês faz? 2 processadores. Ele mete um Qualcomm Snapdragon automotivo. A mentalidade ocidental, gente, isso é muito caro. E realmente, um Qualcomm Snapdragon é muito caro. Só que ele faz tudo. E você bota um chip nele, ele está interligado, atualiza over the air. Você não precisa ir na oficina levar lá teus 10 módulos para trocar o software e fazer um reparo de software se precisar. Então o chinês fez um negócio que e depois o segundo chip, processador que eles estão pondo, um NVIDIA, com inteligência artificial gerenciando um monte de função do carro. Você bota um Qualcomm Snapdragon, uma capacidade gigantesca de processamento, e desenvolve o software para isso, porque esses carros é tudo sobre software de gerenciamento. Então a Volkswagen chegou na conclusão que para ela mudar esse projeto dela, que ela tinha, vinha da época do gasolina, foi indo para o carro elétrico, com esse monte de módulo, tal, para ela chegar nessa tecnologia de ter um mega processador com vários softwares de função diferentes, 3 anos. O que vai acontecer daqui a 3 anos? A China vai ter evoluído isso aí já. Uma corrida sem fim. Uma coisa sem fim. O que a Volkswagen fez? Comprou ações da Xpeng, que é uma dessas empresas high-tech, e pagou uma fortuna para desenvolver a próxima plataforma de carros eletrificados que a Volkswagen vai vender na China, porque ela não conseguia ser competitiva. E não é no custo de produção, gente. É em engenharia. Então, essas empresas de alta tecnologia, elas podem ser pequenas,
mas só as patentes delas valem tanto que tendem, a própria Stellantis acabou se associando com a Leapmotor, que foi um exemplo, só o que esses caras têm de patente, de software e de gerenciamento de bateria é uma coisa de altíssimo valor. Esse é o grande diferencial dessa nova onda chinesa, chegando agora à sua resposta, né? Não é preço. É que a tecnologia, usando a eletrificação, e não é só carro elétrico, inclui os híbridos, as várias modalidades de híbrido, está anos-luz à frente. Mas então não é só o Brasil. Na verdade, foi um posicionamento chinês, uma mudança do mercado, né? E das empresas, e eles estão prontos para o mundo, vamos dizer assim. Pronto, exatamente essa leitura. Nossa, já mudou totalmente minha visão sobre os carros chineses, com o que eu vi aqui. Só para te Para agradecer. vocês terem uma ideia, pelo vamos conteúdo. explicar o que é 25 Vou tentar milhões de vender um carro. carro pro Rafa depois, já. Acho que ele Então, tá sabe o pronto. que é legal? Todos os podcasts que eu participo, o pessoal começa a comentar embaixo. Esse aí deve estar com baita estoque, vendendo tudo. Cara, eu não estou vendendo nada, tá? Eu não vendo carro chinês. Eu só estou vendo uma oportunidade para investidores e consumidores ganharem junto Claro. com E a usar nova tecnologia da a sua eletrificação. experiência para ajudar eles a viabilizar tudo isso. Muito. Fantástico. Porque o que eles são bons de engenharia, eles são péssimos de Não, e aí eu vou fazer agora até Versus. merchan. Eu falo assim, é muito mais fácil pegar alguém que tem essa bagagem, essa vivência, esse network para poder viabilizar, porque as pessoas estão perdidas, ninguém sabe o que faz. Eu vejo gente, e aí, não, eu tô olhando, mas Todo eu não mundo sei. dúvida. Tá todo mundo assim meio perdido. Então, Todo mundo na dúvida. aproveitando, você tem uma solução que você pode ajudar quem tá, tanto o concessionário, o investidor que tá buscando. Não. É legal você falar pra galera sobre isso, né, Oswaldo? Isso é bem legal, obrigado pela abertura. Imagina. A gente tem feito. Eu sempre tenho, do meu relacionamento, né, grupos de concessionários, muita gente pedia. Teve um grupo de concessionários grande, um grupo, não aqui de São Paulo, um grupo grande, que chegou para mim e falou: Oswaldo, eu peguei 7 marcas diferentes. Na dúvida, eu peguei 7. Olha lá, tá das que vendo? eu- Talvez se tivesse sua consultoria, tinha pego E eu duas. tenho 7 terrenos. Não, eu não sei qual que eu ponho no bairro Nobre, qual que eu ponho lá perto da rodovia. Eu vou testar. Tipo, E quem é quem? Porque ó, ao contrário de uma marca tradicional, você fala assim, eu vou trazer... Vamos pegar uma marca conhecida, uma MG, uma Lotus. São marcas inglesas. Você tem noção, a Lotus é a Lotus. Sem né? dúvida. Capital é chinês, mas é a Lotus. Mas você vai embora onde? Eu vou botar o concessionário onde está a Porsche. Certo? Mas fala assim, eu vou trazer a Moda, eu vou trazer a Aeon com a GAC. Põe aonde? Qual que é a história? Então você depende de uma única fonte de informação. O executivo chinês que aportou aqui no Brasil. A Zeekr, quando chegou, contava uma história. Quem conhece carro, vai olhando e fala, cara, vai vender um carro 100% elétrico de R$500 mil. O mercado é pequeno, Exato. o carro é excelente. Tem mercado? Tem. Você fica feliz em vender 20 carros mês? E muita gente vira para mim e fala assim, mas o mercado hoje é zero. Então, quando eu peguei a GWM também era. Hoje está lá fechando o ano perto de 50 mil carros no ano, a BYD passando de 100 mil carros. Né? Era zero em 2023, gente. Era zero. Só vendia carro híbrido plug-in de Volvo para cima. Exato. Então, isso aí não vai decolar. Eu preciso entender o espaço do consumidor. Então, a gente começou prestando consultoria para grupo de concessionários. Eu me juntei com uma empresa que é a Bright Consulting, legal. que hoje ela fornece dados, ela tem um painel. Todas as montadoras compram informação da Bright, porque você consegue enxergar no painel da Bright como que está a eficiência energética do teu produto versus a concorrência hoje e projetada para amanhã. Porque eles vão enxergando tudo que está em ciclo de desenvolvimento no Brasil. Só que é muito curioso, eu tive contato com o pessoal do Boston Consulting Group, fez o estudo para a Anfávia. Eu uso muito essa base desse estudo também. O próprio estudo da Bright também. Ele tinha a visão das montadoras tradicionais. Eles reproduziam o que os fornecedores, o que as montadoras estavam fazendo. Agora é tudo mostrar. diferente. Aí a Bright me chamou e falou, Oswaldo, a gente não precisamos voltar à China. Então, Oswaldo Ramos passa a ser adjunto da Bright também, especificamente para esse pacote de workshop. Que legal. A gente está vendendo para montadoras, bancos, concessionárias, empresas de seguro. Quem quiser me procurar, meu Instagram, Oswaldo Ramos Pro, depois a gente... Boa. Oswaldo Ramos Pro. Oswaldo com W. Oswaldo com W, underline, Ramos, underline, Pro, que é o meu Instagram Boa. profissional. Vamos seguir o Oswaldo lá, galera. É onde eu ponho meus podcasts, inclusive. Boa, boa. Vocês vão ver aí alguns. Já estão passando de 100 mil, hein? Quero ver esse aqui bater Legal, também. isso aí, vamos Não, nessa. vamos para 200, né, pessoal? É isso. Dá 2. Terceiro está passando de 100 mil já. Boa. Mas o mais legal é isso. É o trabalho que a gente tem de oferecer para esses investidores, para o mercado. Agora eu estou em contato com uma pessoa ligada ao mercado de carros seminovos,
Porque como que valoriza esses carros? O que que eu compro? O que que vai acontecer? E Legal. tem uma história muito complexa por trás, realmente. E como eu fiquei ligado a investidores, a fundo de investimento, eu fiz viagens de roadshow para a China ao longo desse ano. Eu visitei, assim, eu ia na matriz, visitava a empresa que está estudando o Brasil, ia na pista de teste, testava os carros, visitava a fábrica. Então, para cada segmento, tinha uma leitura muito clara do que está vindo para o Brasil. E independente dos grupos que eu estou apoiando para trazer, veio essa demanda de consultoria, porque está todo mundo de uma marca que você nunca ouviu falar. Eu fiquei impressionado com o que você falou das 7 marcas, e aí onde eu coloco, pô, já que eu não sei o que eu faço, vou pegar 7, mas você vê que ele tá indo muito no, É uma na tentativa e erro. É uma aposta. Tentativa e erro. Você que é Exato. funcionário, você fala, pô, então, Exato. Tentativa e erro. você vai errar muito mais. Você pega alguém que tem expertise do mercado, que conhece tanto o mercado de lá como daqui, e vai te mostrar dados, informações, você vai, assim, se encurtar, você vai errar mais. Vamos dizer, todo mundo erra, né? Eu falo que o empresário, a gente errar, vai errando, mas você vai errar Ninguém é dono da muito verdade. menos e você vai ter um processo muito mais rápido. Mas o ponto é, eu realmente, por ter trabalhado com todas as nacionalidades, a gente se isenta de xenofobia. Como eu não estou hoje declarado com nenhuma marca, eu não tenho paixão por ninguém. Que legal. Você fica mais isento. Então, qual que é a lógica? Como que é a curva de crescimento de eletrificados no mundo? Hoje nós chegamos num patamar que estava no estudo da Anfávia do ano passado, 3% de carros 100% elétricos. E é engraçado que os estudos diziam 2% de carros plug-in híbridos, vai ser 4% de carro plug-in híbrido. O Brasil é o único país no mundo cuja tecnologia de eletrificação mais vendida, entre micro-híbrido da Fiat, híbrido pleno da Toyota, plug-in híbrido, GWM BYD e os carros 100% elétricos. O mais vendido é o plug-in híbrido. O único lugar do mundo, devido ao êxito do Raval H6 e BYD Song. O Brasil é o único país do mundo. E é o melhor de dois universos, É o né? melhor. A gente tem um carro 100% elétrico, a gente também tem a segurança da combustão sem depender de uma estrutura. Perfeito. Eu, enfim, sou suspeito que eu já tive, mas me parece a tecnologia ideal Para o primeiro carro da para esse casa. momento, pra né? primeiro Como da carro casa. principal, exato. Mas você viaja raramente, aí você aluga um carro, esquece. Pico de feriado você não aluga nada, né? A gente conhece locadora. Lógico. Você quer ter um carro flexível, quer ir para Ubatuba e voltar tranquilo, deu para carregar, não deu para carregar. Dia a dia você usa elétrico, vai viajar, você enche o tanque e usa. E o nível de evolução tecnológica das baterias, tem horas que o motor a gasolina hoje ainda é melhor que o carro. Alta velocidade, quando demanda potência, subindo uma serra, carro Eu carregado. não sabia, que legal, que O aula, hein, motor a Anderson? gasolina ele é melhor que Caraca. o motor elétrico. Eles se complementam por quê? Com tecnologia da bateria de hoje, tá? A gente pode falar da manhã. Ele é bom no anda e para, ele está desligado quando está parado. O torque de saída dele é imediato. Olha. Então, e ele não consome, né? No trânsito urbano, o consumo dele é de energético, eu tô falando, é baixíssimo. Claro. Só que em alta velocidade, você colocar um carro elétrico a 130 por hora numa estrada subindo, carregado, é igual você pegar o teu celular e ligar vídeo som no último volume. A bateria vai acabar rápido. A bateria voa. Olha, eu não sabia E disso. por isso que uma Porsche Taycan não deu certo no mercado brasileiro. Porque a pessoa pegava a Porsche Taycan para ir para casa dela lá para Campos do Jordão. Ou você vai para Ubatuba. Alguém pega uma Porsche para andar 80 por hora? Ninguém Lógico pega que 80 por hora. Aí a Porsche não chega em Campos do Jordão. Porque tem subida, você voa abaixo da Carvalho Pinto, e aí a bateria vai muito mais rápido. Ah, mas me falaram que era 400 km de autonomia. Gente, Média, né? é igual carro a gasolina. A média é 15, mas se tu pisar, vai 6. É igual. E no trânsito em São Paulo é 4. Porque o gasolina no trânsito gasta muito. O elétrico na estrada ele vai muito. Então o híbrido plug-in ele traz o melhor dos dois mundos. Não só a parte de que na cidade você está com um carro super eficiente, que não faz barulho, um custo rodado baixíssimo, mas na estrada o motor a gasolina tem horas que ele entrega vantagens. E se você rodar 120 por hora constante, o motor a gasolina o consumo é baixo. Claro. Você vai muito bem com ele e não tem, claro, o estresse de recarregar o carro, né? Oswaldo, agora vamos ver se você dá uma palhinha da sua opinião, enfim, com todo o seu conhecimento, consultoria e tudo mais. O mercado brasileiro, a gente sabe, não cresce, né? Nos últimos anos ele vem aí estável. Então, achar que os próximos anos vão ser muito diferentes também não tem essa
essa expectativa, cenário econômico, político, etc. Nossa dúvida é a seguinte: mais ou menos 2 milhões, 2.200, metade venda direta, ainda que tenha ali uma vendinha PCD, alguma coisa, mas locadora, né, assim, com grande volume, então sobra 1 milhão e pouco de carros para cliente final, de fato, varejo ou até empresas, etc. Como que vão ficar as montadoras chinesas ou essas novas entrantes nesse, assim, nesse universo, né? Eu, como concessionário, enfim, como empresa de carro por assinatura que é a Comparacar, a gente quer entender um pouco desse jogo, né? Porque é o Moda Jayco, Getur agora, Lip Motor, Geely, BYD, GWM, e não para, né? Não estou nem citando as mais nichadas, ou seja, então eu queria entender um pouco assim, qual é a sua visão, né, ou enfim, dos seus colegas, de como vai ficar o famoso market share. Como é que vai distribuir esse bolo que não vai crescer? Vamos combinar uma coisa, vamos falar de volume e market share. Perfeito. Depois você me pergunta de preço. Tá bom. Que é bem legal. Tá bom. É um outro planeta. Certo. Não tem que ser, é uma nova economia automotiva, é uma revolução que está acontecendo. Claro. Então vamos entender. Hoje, no estudo que a gente teve da Anfavea Boston Consulting Group, dizia carro plugável, 3 mais 2, 5%. 3% elétrico, 2% plugável. Está sendo 3 mais 4, 7%. Estudos mundiais mostram que quando você atinge 3%, você deixa de ser um carro de nicho e começa a criar infraestrutura e recomendação boca a boca. A experiência... Que legal essa informação, cara. Quando você tem acima de 5% das pessoas usuárias, de 20 amigos você vai ter um que já tem. Claro. Ou um elétrico. Vai recomendar, vai indicar. Claro. Provavelmente todo mundo já começa a ter. Famoso jantar de família, alguém vai falar cara, que já vivenciou. Ele adopter, gosta e comunica. Então tem uma primeira onda. Antes de 3%, é nicho. É empresa que estava querendo crédito carbono, alguma coisa. 3 a 5% você já começa a ter uma massa crítica de recomendação de experiência positiva. E aí existe uma curva, de como aconteceu em todos os lugares do mundo. A curva agora na Europa e Estados Unidos está parando. Claro que a curva chegou lá em cima. Na China foi mais longe, porque tem mais infraestrutura. Claro. Mas a tendência dessa curva, o Brasil não está diferente. Tanto que falava 3% estudo da Anfavea e atingiu os 3% esse ano. Nos próximos anos, a maior diferença, o estudo da Bright, com que eu trabalho, em relação ao estudo que é público da Anfavea, o estudo da Anfavea bate quando fala que nós vamos ter, hoje eles previam 5% de carros plugáveis, que a gente tenha em 5 anos, até 2030, 20% de carros plugáveis. Só que o estudo da Anfavea previa que ia ser praticamente tudo 100% elétrico e quase nada plug-in híbrido. Por quê? Porque as montadoras da Anfavea nem tinham esse produto. Eu não posso dizer... Isso que é triste, né? Porque eu trabalhei em 2 dessas montadoras da Anfavea, elas têm o produto e não trouxeram para o Brasil. A Ford tem Escape plug-in híbrida, a Peugeot tem o 3008 plug-in híbrido, todo mundo tem. Mas no Brasil nunca trouxeram. Nunca trouxeram. Exato. Ia lá numa reunião, lá levantava o braço e falava que você queria trazer. Você era espancado, não tem mercado, se custa caro para o Brasil, isso não vai acontecer, a matriz não quer mandar, não tinha foco no Brasil, não, o Brasil precisa bater meta de carbono aqui na Europa, nos Estados Unidos, não tenho produção para mandar para vocês. Eu já vi de tudo. O fato é, coreano, japonês, americano, europeu, todo mundo tem SUV plug-in híbrido de tamanho médio. Ninguém trouxe. Ninguém trouxe. Eu preciso de uma chinesa para lançar. Né? Então, essa curva que começa hoje, está aqui em 7% de carro plugável, vai para 20% em 5 anos. Em 10 anos, essa curva vai para 40% do mercado. Só os plugins. Somatória de elétrico mais plug-in. Carro plugável. Tá, as duas tecnologias. Perfeito. Plugável. O que acontece nessa demanda quando você vai de 5 para 40 em 10 anos? Ou vamos ficar em... Mas é projeção de consultoria, tá, gente? Não é minha, não. Sim, sim. É uma curva global aplicada no Brasil, mostrando para onde vai. A partir da hora que você tem boca a boca, vai recomendar, vai vir mais marca, vai ter mais oferta. A infraestrutura vai melhorando, claro. Melhora. É uma curva que vai mostrando. Vamos ficar no tendência, é uma previsão. 20% em 5 anos. O estudo do Boston Consulting Group dizia que ia ser disso 80%, 90% elétrico. Eu mesmo falei para eles, falei, gente, vocês não acham que tem espaço para ter mais plug-in híbrido no Brasil? E foi muito legal que eles me responderam com um sorriso e falaram assim,
Agora que está vindo chinês, se você acertar mais chineses, pode ser. Já o estudo da Bright ele é mais balanceado no que eu acredito, é meio a meio. Então vamos dizer que a gente tenha 20% de carro plugável em 2030, carro 0 km vendido, metade, 10% carro elétrico, outra metade, 10% carro plug-in híbrido. Hoje, 85% dos carros elétricos e plug-in híbridos, desses 7 pontos percentuais de mercado, 85% é chinês. Basicamente dominado por BYD e GWM, e mais a Almoda agora começa a ter alguma expressão também. 85%. Não entrei no HIV, híbrido pleno não plugável, não entrei nos outros. 85%. Brigar com esses caras... É até engraçado, né? Só tem um jeito, fazer o que a GM fez. Ela tem uma joint venture com a SAIC lá, a Weling Baodun, e trouxe o Chevrolet Spark, que é um carro da SAIC chinesa. É um chinês. É um chinês de gravata. Montado no Brasil com a grade. É um chinês de gravata. Como Chevrolet. Com a gravatinha Em vez de botar a grade lá, ele é vendido na China com a grade lá do Baodun lá, e aqui ele é vendido com a grade Chevrolet. Perfeito. Pode ser, se você tiver um bom contrato, pode ser. É uma saída de sobrevivência das marcas dentro disso aqui. Só que pior do que o efeito de difícil de participar desses 20% aqui de eletrificado é que o teu mercado, que hoje é 93% para carro a gasolina, vai cair para 80%. E o Brasil não cresce. Vai cair, não tem jeito. Essa é a grande pergunta. Como fica essa dança e o jogo das montadoras? Não tem jeito. Porque o bolo não vai aumentar, né? E imagina quando for 40% que eu falei de carro plugável em 10 anos. Vai sobrar 60% para híbridos mais leves e carros a combustão. Então não tem jeito, vão se esmagar. Se não entrar nessa onda aqui, vão se esmagar. Se não der um jeito de se trabalhar junto com os chineses, vão ser esmagados. Não tem jeito, porque o nível da tecnologia é predominante. Aí muita gente chega e fala assim, a China quer só exportar o excedente. Gente, tem muito capital vindo. Todo mundo vai ter fábrica aqui. O Brasil não tem como falar assim, não quero gerar emprego, não quero uma fábrica. E existe dinheiro disponível. Eu fiquei assustado. Eu visitei, eu fiz roadshow com furo de investimento. Tem dinheiro disponível com vontade e apetite de vir para cá. Mas eles vão gerar emprego aqui no Brasil? Primeiro, eles já sabiam que ia ter barreira de impostos. E que o Brasil é a base de produção da América do Sul. Vai investir em um país, você investe aqui. Então, a Europa, você vai investir lá, a Europa e os Estados Unidos não deixam entrar. Os Estados Unidos realmente não deixam. Mas na Europa, eles estão entrando. Por que na Europa eles são menores do que no Brasil? Porque o carro que a Volkswagen, que a Renault oferece na Europa é igual ao carro do Brasil? Melhor. Claro. Então o alemão, ele compra a Volkswagen e tem uma oferta de produto Volkswagen de primeiríssima linha. Cadê a Tiguan plug-in híbrido aqui no Brasil? O alemão tem a opção de comprar uma Tiguan plug-in híbrido da Volkswagen. O francês compra, ele compra um Renault Boreal. Boreal só tem aqui no Brasil, o Renault Boreal. Eles têm lá os SUVs médios híbridos e plug-in híbridos deles. Então é muito mais difícil entrar na Europa porque as marcas são tradicionais, têm produtos excelentes, é o foco de investimento da matriz. A competição é muito mais difícil você entrar com novas marcas. Já o brasileiro, em qualquer estatística, há anos é assim, tá? Você faz uma pesquisa de fidelização de marca. O brasileiro é de intenção de compra o público menos fiel do mundo. Ele tem amor, assim... Que é ótimo para novos entrantes. Claro. É muito legal ter o Opala, o Gol Bolinha, o Gol Quadrado, lá para coleção, né? Mas na hora que eu vou comprar um carro, entrou japonês, sem problema nenhum, na década de 80, 90, depois começou nos 2000, entrou coreano, todo mundo comprou, e está entrando chinês, estão comprando. Quem me ofereceu o melhor produto? E agora essas marcas chinesas, de um nível melhor, além da tecnologia, elas têm qualidade? Nem todas, mas muitas das que estão vindo essas de mais nível, que têm alta qualidade, o preço, pelo mesmo preço. Eu compro um carro eletrificado, custo do quilômetro rodado mais baixo, desempenho absurdamente melhor, altamente tecnológico, conectado, direção semi-autônoma, o brasileiro está aderindo rápido. Ele não tem essa fidelidade à marca que o europeu tem. Então é por isso que o Brasil virou uma frente de investimento para os chineses, sabendo que vão fazer fábrica aqui. Porque, para mudar a nossa cabeça, eles estavam preocupados em gerar emprego para os engenheiros deles.
As fábricas, as manufaturas são cheias de robô, gente. Não tem problema nenhum de vir fazer fábrica aqui também. Linha de montagem emprega gente, a área de carroceria e pintura é mais robô, mas eles querem vender a tecnologia que eles desenvolveram. Aquele investimento lá atrás que foi feito com os engenheiros. Perfeito. E não para de ser constantemente evoluindo. Porque software, assim, são camadas de software, né? Você desenvolve um software, próxima geração, próxima geração. E você vai indo evoluindo cada vez mais rápido. Eles querem vender a tecnologia. É aí que está o dinheiro. Manufatura vai ter no Brasil. Então, essas marcas vão ser preponderantes. Hoje são 85% dos carros plugáveis. Vai ser 70%, vai ser 50%. Eu trabalho com 50%. Menos de 50% não vai ser. Então vamos lá, só para concluir, para a gente, né, e tá todo mundo na mesma página. Então o que você está dizendo é o mercado de carros plugáveis, né, que a gente está falando do elétrico e do híbrido plug-in, né? 20%. Vai 20% até 2030 a projeção das consultorias. Isso, 5 anos, certo? É. E você acredita que hoje os 85% dos chineses, principalmente BYD e GWM, caiam para aproximadamente 50%. Eu acho que em 5 anos, com o lançamento de mais marcas, cai para 70%. Em 10 anos cai para 50%, tá. porque aí a tecnologia fica mais comum. Tá. 70% de 20% dá 14% de participação só nos plugáveis, 14% no mercado. Ou seja, falar que os chineses como um todo vão ter 25% do mercado total... É natural. Natural. É natural. Mas muito mais do que isso... Olha, eu... Sempre falando em 5 a 10 anos. Não estamos falando mais do que 10 anos, né? Claro. A vida ela é assim, né? Às vezes o teu maior potencial também é o teu maior limitador. Muitas vezes, ao mesmo tempo que eles têm a melhor tecnologia, o próprio limitador é o próprio chinês. Sem dúvida. Porque eles não têm uma administração global. Eles não têm expertise global. Eles não têm um kit de agora eu vou atuar em tal país. Você trabalha no americano, no europeu, você segue um guide da marca. Aqui você tem que criar tudo do zero. Então, dependendo da autonomia que se dá ao comando brasileiro, essas marcas têm mais chance de ir bem ou não. Porque quando elas vêm num voo solo com executivos chineses para cá, eu sou amigo deles, eu adoro eles. Mas é impossível entender o mercado brasileiro. Porque quando eu vou para a China... São culturas diferentes. Não, quando eu vou para a China, parece que eu estou em Marte. E aí eu descobri que quando eles vêm para cá, eles acham que eles estão em Marte também. Então, ele trazer o que tem de bom da China para cá, não vai dar certo. Lógico. Então, o investimento, a contratação de consultorias, a base de fornecedores, você usar a base brasileira. Porque a indústria automotiva brasileira é uma indústria centenária. Você tem profissionais de altíssima qualidade. E se você for olhar, quando que a Chery deu certo? Quando foi para a mão do Caoa. Claro. Que entende de varejo brasileiro. Quando a BYD começou a decolar em automóvel, quando o Baldi assumiu lá dentro e passaram a escutar o Baldi, que é o vice-presidente comercial. Claro. O Oswaldo Ramos sentou junto com o chinês, que era o sombra dele, e montou a GWM do zero. Eu e o chinês montamos a GWM do zero. Ele tinha autonomia da matriz, eu tinha conhecimento do Brasil, a gente se juntou e montou o negócio. Hoje veio a notícia, o Moda Jacob fez uma excelente contratação, o Roger Corazza, que era vice-presidente da Volkswagen. Isso. Então, quando você bota um brasileiro no comando, agora, quem contratar só a nível de supervisor, analista brasileiro, é difícil, né? Então, não é que todas vão dar certo. Então, o maior empecilho do chinês é o próprio chinês. Ele aprender a ser global, ele aprender que outros mercados são radicalmente diferentes do deles, que a estratégia que eles têm, eles não entendem uma mídia de massa. E você precisa, uma marca de massa que precisa ainda fazer televisão. Claro. Por que a BYD fez? Porque o Baldi estava lá. Por que a GWM fez? Porque o Oswaldo estava lá. Por que a Chery fez? Porque o Caoa estava lá. Eita. Que chinês nunca ia chegar aqui e comprar uma Rede Globo para fazer propaganda. Não, eles não entendem. Ele acha que o produto e a tecnologia se bastam. Eles jogam super trunfo. É isso. Eles parecem um jogo É de o melhor. super trunfo. Você está na internet, você pesquisa, você é mestre nisso, não é? Você vai lá, pesquisa, ficha técnica, potência, torque, consumo, dimensões, blá, 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 preço. Beleza. Vou comprar isso aqui. Na China o mercado é muito assim. E muito regional, como eu disse, né? É uma venda muito... O próprio Estado consome dentro da província que ele está. A lógica é muito diferente. Muito diferente. E precisa ter uma administração regional local. Por isso que eu acredito, no máximo, se aquelas top 5 que eu falei no começo, todas derem certo, chegar em 1/3 do mercado.
não vai ter uma invasão, não vai chegar a 50%. Isso porque o restante vai acabar se unindo também, trazendo os Vai seus trazer produtos, né? submarcas Vai se Enfim, adaptando. E uma hora, olha o celular hoje, a tecnologia se estabiliza. claro. O que foi um smartphone no começo, há 15 anos atrás, era um baita diferencial. Hoje a Apple ela tem o quê? A marca de ter sido a primeira e entrega um produto que ela entende o consumidor dela. Ela está reinando ali ainda, mas ela tem uma concorrência abaixo dela gigantesca. Uma bota ali, né? Todo mundo tem a tecnologia de smartphone hoje. Sim. Oswaldo, agora, pegando exatamente esse gancho, né? A gente já teve a oportunidade de conversar. Poxa, a gente, na Comparacar, a gente estuda muito carro por assinatura, porque uma marca está indo melhor do que a outra, qual a estratégia de cada montador, enfim. E claramente no Brasil, esse produto de carro por assinatura está crescendo, né? Ele sim, na grande maioria dos casos, ele é mais economicamente viável, né? Pra você andar com carro zero, além de toda a questão de conveniência e comodidade. E eu vejo, pela ótica das montadoras, que o carro por assinatura é muito bom, porque ele é um canal de desova. Em vez de ficar dando bônus, trade-in, taxa zero e aumentando, que se só tem uma certeza, o seu concorrente vai fazer igual também, né? Eu entendo que os chineses, de modo geral, estão perdendo uma grande oportunidade, né, através do carro por assinatura, de pôr o seu produto na rua para aquelas pessoas que têm medo da revenda. Pô, não sei quanto vai valer. Quanto vai valer um Omoda, um Jayco daqui 3 ou 5 anos? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. O mercado vai dizer, né? Então, assim, eu tenho dificuldade de entender por que eles não estão utilizando esse canal, seja para promoção, né, para de fato pôr o seu produto numa condição financeira legal e parar, às vezes, de entrar numa guerra, e do outro lado, para que mais clientes possam experimentar o seu produto sem correr o risco da depreciação, da falta de peça, de não gostar do atendimento, enfim, de qualquer outra coisa, porque é uma tecnologia nova. Me explica que eu estou revoltado com isso. Olha, eu tenho uma cena, e eu vou falar um pouquinho agora também no gancho sobre preços, aproveitando Claro. que eu te falei, vamos falar de volume e falar de preço, né? Mas eu tenho uma cena primeiro para responder a tua pergunta pitoresca. Uma das empresas com quem eu sentei e dei consultoria, você vai montando todo o plano de negócio, né? O plano da GWM, ele é bem diferenciado. Ele é faturamento direto ao consumidor. Concessionário Nasceu de com estoque. assinatura, com as melhores locadoras do mercado. Ele nasceu tudo. Mas, mesmo assim, não é um plano próprio de locação deles. Exato. E não só com eles, mas com outros chineses que eu sentei dando a consultoria de como se instalar no Brasil. O chinês chegou para mim e falou: Oswaldo, calma, você está inovador demais. Eu não estou te acompanhando. Já é, para nós chineses, já é muito ousado vir para cá, no Brasil. Eles já ouviram falar mal de tudo do Brasil. O Brasil, para eles, era um mercado muito difícil, muito complexo. E é. Tanto que se não vier com um brasileiro junto, não dá certo. Então, assim, é muita inovação. Então, vão vir bancos chineses de montadora para cá. Olha essa Já parte. tem entrada em Banco Central, já. Vai ter modalidade de financiamento. É uma coisa assim, primeiro vem o carro no canal tradicional. Eu vou corrigir uma palavra sua que, Claro. quando você falou assim, desova. Não é desova, é um canal prioritário de vendas. Sim, eu queria dizer que, ele não é além desova. disso, você Ele é pode canal de usar vendas. para tirar aqueles carros tão encalhados. Então, Além disso. Primeiro, esses caras chegaram importando carros. Aí eles têm que se preocupar com a fábrica. Aí eles têm que se preocupar com o banco. E se preocupar com as modalidades de venda. Então, é uma questão de tempo, de conhecer o mercado, de amadurecer. Depois que todo mundo começa a dar certo, um copia o outro. Aí eles são bons nisso. É Ctrl-C, Mas Ctrl-V. a ousadia de você ser o primeiro, às vezes, gera muita curiosidade, porque eles são um povo extremamente desconfiado. Então, eles estão começando pelos canais mais tradicionais por conta disso. Mas tem um fator muito curioso que eu coloco na consultoria, que choca todo mundo. Me chocou quando eu entendi. Estava fazendo um contrato para o investidor brasileiro, estamos trazendo uma marca, blá, 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 blá. Qual que é o ponto mais importante? É o preço FOB que você vai trazer o carro aqui para o Brasil, certo? Claro. E eu consigo ter uma leitura ali com tudo que eu aprendi com os chineses. Eu entro tipo Web Motors, em carros chinês, eu enxergo o preço de tabela do carro zero, o preço de transação, o desconto que está dando por região, eu consigo enxergar tudo. Então eu sento para negociar já com muita informação na minha mão. O chinês fica arrepiado. Você entra pelo Google Chrome e traduz tudo do chinês mesmo, aí eu consigo ler. Em inglês, óbvio. Não falo nada de chinês. Eu ia perguntar isso, você não fala chinês? Eles não gostam que você fale. Ah, é? Eles gostam de virar e falar de chinês entre eles, eles querem ter a sensação que você não está entendendo o que eles falam. E aí depois... Realmente não dá para entender.
Aí eu pego a reunião, viro em português do nosso lado e posso falar de cá também. Mas eles não gostam que você fale e não querem que você fale. E eles querem ter esse opção de falar entre eles. Perfeito. Mas daí a gente foi lá discutir o preço foda, o cara estava me vendendo o carro mais caro do que era no varejo lá na China. Eu falei, não, é que na China minha margem é muito baixa. Eu falei, não, no Brasil a tua margem é muito alta. Eu falei, você pode me vender mais caro do que eu ainda conseguir comprar o carro aí. Daí começa a negociação com o chinês. Depois que você acerta o primeiro preço, ele vira para mim e fala assim, e quanto você quer que caia o preço por cento? Quantos por cento cai por ano? A gente é país inflacionário, né? Claro. Quanto que aumenta o preço por ano, né? Eu estou preocupado numa proteção cambial, em fazer um hedge. Estou preocupado com a oscilação do real, não frente ao dólar, mas direto com o RMB. E o cara me pergunta quanto que cai, quanto que eu quero da taxa para cair o preço ao ano. Cara, primeiro eu pensei, ok, eu vou aumentar o volume do meu contrato ao ano, e chinês o preço é assim, quanto mais você compra, escala, mais abaixa o preço, porque eles querem entrar numa linha de produção e fazer um monte de carro igual. Não tem que parar a linha, ajustar a linha, mudar a linha. Então, se você compra um volume muito pequeno, que não dá nem um dia de produção, o preço é altíssimo. Se você compra 2, 3 dias de produção no mês, eles viram a linha, te produzem 2, 3 dias e mandam tudo para você. Estava pensando na escala. Não, a escala vai crescer. Legal, né? Não, não é isso. O custo da bateria hoje é 40% do custo do carro. E o custo da bateria cai ano após ano. E, gente, o custo dos carros elétricos e híbridos vai cair ano após ano. Então, eu falo assim, como é que os chineses conseguiram? Porque eles importavam, na mesma regra que todo mundo, quando começou lá em 2023, BID GWM, o imposto de importação era 0. Todo mundo correu e botou um imposto progressivo, 10, 15, 20%, vai chegar até 35%, certo? O preço dos carros não mudou. O custo caiu. A bateria de lítio cai ano após ano. E tem uma projeção, ela já chegou no preço. Agora em 2026, projetado no início de 2026, que era projetado para 2030. Então, assim, o carro, como commodity em larga escala, seu custo é igual no mundo inteiro. Se você compra mais escala e faz um monte de carro igual, o custo de produção é menor. Mas o custo de manufatura, gente, é 3% do custo do carro. Estou falando do custo das peças. Custo de manufatura. Então, fazer fábrica lá, fazer fábrica aqui, estampar peça, botar para-choque, isso aí, gente, é um commodity. O que é caro no carro é a bateria. E o software que você gasta o quê? Engenheiro de software para desenvolver. Isso que é caro no carro. E eles têm muita escala, eles têm muito investimento, muito engenheiro aqui sim bancado pelo governo, e a indústria de bateria está despencando o preço da bateria de lítio. Podemos falar daqui a pouco por quê. Com isso, a eletrificação é inevitável, aquela curva que a gente estava falando. O custo de aquisição de um carro eletrificado está empatando com um carro a gasolina. E ele vai evoluindo. E ele vai evoluindo. Então, mesmo subindo o imposto de importação, deu para manter o preço final com margem. Esquece subsídio de governo chinês, para com isso. No carro, 300 mil reais aqui no Brasil, você acha que a China está subsidiando isso? Ou seja, um Moda 5 híbrido a 159... Dá lucro. Dá Vai lucro. vir uma enxurrada de carro HEV. Vamos entrar agora no HEV. Então, Vai vir carro de 120 mil. os carros vão cair de preço. Porque se o eletrificado, que é melhor, vai cair de preço e vai ter mais oferta. Você entende quando eu falo da assinatura? Pronto. Você blinda esse risco que ele acabou de falar. E qual que é a grande vantagem da montadora fazer o programa dela? Ela sabe a Lógico. projeção de preço que ela vai fazer. Vou mudar o modelo? Vou botar mais conteúdo para não baixar o Ela preço? tem dados, né? Ela tem os dados do futuro. Ela controla tudo. Então, se ela bota o carro para alugar, você tem experiência e tira, num momento de revolução, a incerteza de valorização do usado é enorme. Claro. Tem um amigo aqui, influenciador no Diário do Carro Elétrico, que ele fala, tá resolvido o problema do carro elétrico, o problema de revenda. Não venda, fica com ele. É um ponto. Porque a gente está no mundo do carro a gasolina, que você precisava vender porque a manutenção ia ficar muito cara. Claro. O carro elétrico dá menos manutenção, na verdade. Muito menos, Você né? pode ficar muito menos. Não tem o que fazer na revisão, não tem óleo para trocar, não tem... O freio usa muito menos, porque o regenerativo evita o uso das pastilhas e discos. Você desmonta carro com 100 mil quilômetros que está novo ainda, o freio. Então, claro, suspensão, tudo é um carro, mas isso não dá muita manutenção.
Essa história, carro plug-in híbrido, tem os 2 motores, vai dar muita manutenção. Essa é uma dúvida, Oswaldo. Nossa. Vamos lá. Com 5, 10 anos, o que faz com um carro desse, que no meu conceito, talvez ignorante, é 2 problemas. Eu tenho o carro elétrico, 3 talvez, né? Eu tenho o carro elétrico, eu tenho o carro a combustão, que é um motor tradicional que precisa de, né, manutenção, enfim, e talvez algo ali que você falou no meio do caminho que gerencia esses 2. Então, é 3 carros em um. Me preocupo com ele daqui 5, 10 anos ou posso ficar tranquilo? Vamos Boa falar. Esse pergunta, tema hein? é muito bom. Esse tema é muito bom e tem muita bobagem sendo falada de pessoas que leem boletins por aí e nunca trabalharam com isso, nunca venderam carro, Aí cria uma nunca narrativa. montaram um carro. Cria uma narrativa e... Isso está aí falando. Tá cheio de gente falando isso. A tua experiência veio da onde? De uma lógica. Eu tenho 3 combinações. Então vamos lá. Vamos dizer, em custo de manutenção, se um carro a gasolina, que troca óleo, troca filtro, troca vela e tal, você gasta 100, vamos dizer, um período aí, Claro. o carro elétrico você vai gastar 10. Porque não tem manutenção para fazer. 10%. Porque a revisão ali é conferir um monte de coisa, troca o filtro do ar-condicionado, Você acabou de antecipar a minha vontade de ter um híbrido, de caminhar para um híbrido pro tudo no elétrico primeiro. Primeiro elétrico, Tudo tá no elétrico. híbrido Eu vou chegar no ainda. híbrido. Tá bom. 100% Eu vou elétrico. responder. Calma, vamos aqui. Se o elétrico é 100, se o gasolina é 100, o elétrico é 10. Perfeito. Não tem o que trocar. 10%. Não tem, o motor não dá manutenção, a bateria vai durar aí 15 anos, aí, e não é que ela vai deixar de funcionar depois de 15 anos. É que você vai estar com 70% da carga útil dela, igual o teu celular, quando fica mais antigo, fala, vou trocar porque ele não está recarregando. Mas não é que ele parou de funcionar. Essa bateria ela vai ter valor de reciclagem, tem metais nobres lá dentro. Esse é um assunto para daqui 15 anos. Como que nós vamos trocar essa bateria? Vai ter tanta tecnologia, bateria de sódio, baratinha, que troca, bateria recondicionada. Isso é assunto para daqui 15 anos. Mas durante esses 15 anos, esse carro elétrico não tem manutenção praticamente. Perfeito. E se for de uma marca de qualidade, né? 100 a 10. Aí vamos pegar um híbrido. E vamos começar da onde veio esse conceito. O híbrido plug-in, certo? Vamos pegar um híbrido plug-in. Tá bom. Vamos pegar um híbrido plug-in europeu, que foi como começou a ser colonizado o Brasil em carros plug-ins, certo? Certo. Entrando Volvo, entrando Audi, entrando BMW. Só agora a Mercedes está chegando com os AMG plug-in híbridos também, mas basicamente... O que aconteceu na Europa? A plataforma era de um carro a gasolina e o Parlamento Europeu falou, vocês vão ter que migrar para o 100% elétrico. Então eles olharam para os carros plug-in híbridos e falaram, isso aqui é uma alternativa intermediária que vai acabar. Então eu não vou investir nisso. Aliás, que trabalho, né? Tem que botar o motor elétrico ou o motor a gasolina. É melhor botar só o elétrico, é mais barato botar só o motor elétrico. Então não se investiu muito. Como tinha subsídio lá na Europa, se colocava uma bateria pequenininha e enquadrava no subsídio enquanto tinha. Como a bateria era pequenininha, toda hora entrava o motor a gasolina. E como entrava toda hora o motor a gasolina, as pessoas não tinham a garagem, às vezes, subterrânea ali, bonitinha, com o box, não carregavam. Aí as entidades do meio ambiente falavam, meu, isso aí, o cara tá rodando a gasolina, a gente dá incentivo pro cara rodar a gasolina. E tiraram o pé. As montadoras europeias, o Parlamento Europeu, todo mundo tirou o pé do plug-in híbrido. Beleza. Lembrando, você pega um carro desses, ele era um carro a gasolina, com a mesma transmissão ali de 7, 9 marchas do carro a gasolina, e com o motor elétrico colocado, tem a posição P1, P2, P3, dependendo de onde você põe o motor elétrico ali, mas ele era uma adaptação de um motor elétrico Perfeito. a um sistema a gasolina. Então você estava com toda a manutenção do carro a gasolina, Ele não nasceu e neste você projeto, certo? agregava ainda o apetrecho elétrico, que não dá muita manutenção, mas era uma complexidade a mais. Aí vem o chinês com aquela abundância de dinheiro, de pesquisa e desenvolvimento, e fala, cara, eu vou desenhar um carro do zero. Desenhar um carro do zero. Para que uma transmissão de 9 marchas? Se eu tenho um motor elétrico que dá o torque. Sabe quantas marchas tem um Raval H6? 2. 2 marchas. Não tem uma transmissão de 9 marchas que ela geringonça toda. Tem em baixa e em alta. Quem dá o torque? É o motor elétrico, gente. Transmissão precisa de motor a gasolina que não tem torque em baixa. Por isso precisa ficar mudando de marcha, ficar acertando a rotação para ter torque. Se você tem um motor elétrico, você não precisa. Então a transmissão ela é extremamente mais simples. Aí aquela bateria que o europeu colocou pequenininho ali, já foi desenvolvido um carro para ser plug-in híbrido, uma bateria grande, para mais de 100 km. E aí o que você faz? Você já rodou num plug-in híbrido desses, né?
você luta para não entrar o gasolina. Ao contrário do europeu, você luta para não entrar gasolina no teu carro. Você fala, porra, vou rodar elétrico. Oswaldo, eu tive um aval. PHEV 34, 12 mil quilômetros, aproximadamente 1 ano e 2 meses. 4 tanques, porque eu tive que viajar uma vez para um local sem tomada. Ou seja, de Caraca, fato é Você absurdo. carrega o carro 2 vezes na semana, Sim, sem dúvida. certo? Carrega 2 vezes na semana e eventualmente Para vou para quem Curitiba tem de o carro. box, Vou para Curitiba, sensacional. carrega. Ah, vou para Ubatuba, não carrega o carro. Chega lá, carrega de volta e sobe de volta. Você faz Ubatuba, São Paulo e de volta, carregando lá, carregando aqui, acabou. Você não precisa de gasolina. Então você usa, ao longo da tua vida, 80% elétrico, 20% gasolina. E um gasolina, ok, tem um motor a gasolina como a gente conhece, Claro. uma transmissão muito simples. O que acontece com um carro que 80% do tempo roda com um negócio que custa 10 e só 20% com um negócio que custa 100? A manutenção dele é no máximo 20. Ou seja, a gente vai ver um motor a combustão com 200, talvez 300 mil Eu abri quilômetros. carro. Perfeita. Eu rodo dia a dia. Perfeita carro, condição. Eu abri carro com mais de 100 mil quilômetros. Entendi. A A gente lógica. começou a dar risada. Tem um vídeo, tá no meu Instagram, inclusive. A gente, na época da GWM, eu contratei o Fukuda, que fazia esse teste de duração para 4 rodas. Exato. O desmonte era feito pela oficina do Fukuda. Nós contratamos o Fukuda e desmontamos o carro. A gente começou com o Fukuda junto. A gente começou a rir. O carro parece que não foi usado. Oswaldo, mas aí a gente chega também numa conclusão. O PHEV, né, ou seja, o plugin, é para quem carrega. É para quem tem essa Pronto. possibilidade, Mas eu certo? falei em Acho todas que as esse lives. é o erro de quem quer ter um carro plugin e não tem a condição de carregar. Vai para um heavy. Olha, Vai para um eu híbrido vou dar- tradicional, eu vamos vou dizer dar assim. 2 exemplos disso que são super importantes para a gente fechar essa história do plugin híbrido. Primeiro, na GWM, a gente começou ofertando o PHEV plugin híbrido e o HEV Sim, híbrido pleno, motor recarregável, bateria de 2 kW, né? Então, eu tinha bateria de 34, tinha uma Exato. bateria de 2 kW, vai em baixa velocidade sono elétrico, mas não é plugável, você não precisa recarregar. Ele mesmo só que se alimenta porque a bateria é pequena. Eu falava em todas as lives e continuo falando em todos os estudos. Se você não tem acesso a um box diário, não compre um plugin. Não conte com a rede pública. acho que isso é importante. É o perfil. Qual é o seu Rede- perfil ok, de você- uso? Motorista de Uber, motorista de táxi, precisa abastecer na rede pública, carro comercial, vai abastecer. Mas você, usuário, o legal é você não precisar ir no posto de gasolina. Chegar em casa, engata o carro e Exato. carrega. Exatamente. Ou do trabalho, ou em casa. Muitas vezes a gente tem uma chácara perto de São Paulo, na casa no final de semana. Aí o plugin é o baita carro. Se não, pega um HEV, pega um híbrido pleno. E eu acredito muito, eu estava falando aqui nos 20% de carros plugáveis, né? Mas nós vamos ter um percentual muito maior de híbridos plenos, ou o híbrido mais conhecido da Toyota, Sim. que não só a Raval, mas a GAC oferece, e agora teve o lançamento da Omoda, né? Isso. Esse híbrido autorrecarregável, para carro de 100 a 200 mil reais, Que as montadoras tradicionais também têm Tem. um pouco mais, né? Honda, Ford todas as asiáticas veio têm. também. Todas as asiáticas têm. Todas as asiáticas têm. Coreano e japonês têm. A Ford tem o mesmo sistema da Toyota, eles desenvolveram em conjunto lá atrás. A GM está fazendo parceria com a Hyundai agora, a Hyundai tem. A Renault sempre teve esse sistema também. Então, a Stellantis não tem, a Volks não tinha. A Volks, com engenharia brasileira, vão lançar um sistema fantástico HEV de híbrido autorrecarregável em breve no Brasil. Está começando a ser lançado na Europa agora. Então, o pessoal está reagindo para ter esse sistema também. Que, na minha opinião, enquanto isso daqui vai ser 20%, vai ser outros 20% só de híbrido assim. E aí tem um micro híbrido, né? Esses 12 volts. Desculpa, 48 isso volts. pra mim é Sabe para que serve isso aí? pro rodízio. Nem... Só pra isso, Mas na não, minha rodízio, opinião. se eu botar no mesmo preço um carro HEV, os dois têm rodízio isento. Não, mas não faz sentido você pegar um micro híbrido e não Não pegar um faz menor HEV. Eu gosto desse carro, ele só tem essa oferta de micro híbrido, e a montadora vai usar micro híbrido o quê? Para passar em teste de emissões. Que sem essa tecnologia, ela é uma tecnologia que ao invés de eu baixar a potência, eu ponho uma tecnologia que dá um choquinho no motor lá, que a gente fala, dá um choquinho no motor, Sim. dá um pouquinho mais de eficiência, na hora de 5 a 10%, e você pega aquele carro de tecnologia antiga, gasolina, flex, e consegue enquadrar ele nas normas de emissões. Então, vai vender, porque o carro a gasolina vai ser convertido para esse microhíbrido. Mas eu acredito muito... então, para mim, vai ficar um negócio assim, carro de entrada, carro popular microhíbrido. Carro de 120 a 180 mil reais, pesadamente HEV híbrido pleno.
os carros, primeiro carro da casa, a partir assim, de 200 mil, 180 mil, a partir de 200 mil carros plug-in, até essa banda aí que eu digo de até 400 mil chineses ainda conseguem participar. Carro elétrico, urbano. Segundo carro da casa, carro que faz viagem dentro da cidade, raio de 200 quilômetros, nunca viaja. Pode ser carro único da casa que nunca viaja, não tem problema. Mas 40% dos consumidores de carro zero tem 2 carros ou mais em casa. Então tem um mercado enorme para o elétrico crescer Claro. como segundo carro da casa. Então a gente olha muito assim, se você pegar um carro de 600 mil reais elétrico, não é o mercado. Segundo carro da casa, carro urbano, 600 mil reais, não faz sentido. Então cada um, quando a gente faz a projeção de futuro, qual o perfil do consumidor, qual a tecnologia predominante, quem vai ter essa tecnologia? Não é se é americano, japonês ou chinês. É qual marca vai ter. Se não tem, ela vai estar fora de uma banda. Porque a hora que chegar um carro, mas chinês só tem SUV grande, é outro mito. Chinês só tem SUV grande. Realmente eles amam SUV de 4,60 m. Eles têm uma tara muito especial. Toda marca tem pelo menos uns 4 SUV de 4,60 m. Mas quem disse que tem só isso? Tem carro compacto. Para exportação, inclusive. Às vezes não vende nem dentro da China. Então, vai ter carro híbrido de 120 mil reais, híbrido pleno, Olha de só, 150. É lucrativo? que Uma loucura. bateria de 2 kW, gente, não custa nada. A bateria está despencando de preço. A bateria de 2 kWh. Concluindo isso que você falou, olha esse exemplo que interessante, Rafa. Meu irmão tem um carro híbrido plug-in e ele não tem o wallbox em casa. E eu falo, você é um teimoso, você é um louco. Outro dia de curiosidade, ele falou, não, mas ele recarrega sozinho, a tecnologia é maravilhosa, né? Enfim, ele tem... Aí Um abraço pro Fábio aí. Isso aí. Aí eu perguntei pra ele, mas quanto você tá fazendo de consumo com o seu carro? Ele falou, 15 km por litro viajando e tal. Eu falei, poxa, você acha isso bom? Eu falei, aí eu tava usando um Honda, que é um híbrido pleno, né? Isso. Não é Não é plugável. plugável. Falei, eu pisando, o carro andando bem, tava com Civic, sabe, sem economizar. Falei, eu fiz 18, 19. Eu falei, então eu tenho um carro mais econômico que o seu, não plugável. Eu falei, tá aí a resposta. É perfil, é uso, não tem que ter, sabe, essa coisa de perfil. crença, religião, é o isso, híbrido, não é é. o Pra plug-in, cada é o cliente. elétrico, é o uso. Óbvio que preço importa, como você disse, mas eu acho que é você adequar o seu A sua perfil. realidade, Né? perfeito. Agora eu tenho uma dúvida, Oswaldo. A Bright Consulting fala nisso. A frase Claro. que eu gosto do Paulo Cardamone é: o futuro não é elétrico, o futuro é eclético. Olha Olha Cada só. segmento, cada perfil de consumidor. Exato. Infelizmente, tem que ser uma tecnologia só. Não vai ser. Cada segmento tem uma tecnologia que enquadra mais. E nós não falamos muito, eu vou deixar então a tua pergunta primeiro, mas depois eu respondo também. Dentro do plugin agora está vindo a autonomia estendida, né? Que a Leap Motor lançou no Brasil, O heavy. o eHev. E-heavy. Vamos falar dele também, mas faz tua pergunta. Não, primeiro. é só uma questão que, assim, recentemente até estava conversando com dois concessionários, um de São Paulo, um do Nordeste, com várias marcas chinesas, e minha dúvida foi a seguinte. Bom, chineses chegaram numa faixa, na minha opinião, estratégica, 200, 300 mil, não tinha ninguém, Volvo saiu, bom, tiro certo, muito bom. Aí agora estão expandindo para os extremos, né? Que eu chamo, então, 180, na verdade, 150 a menos, né? Tanto híbrido, vão vir plugins, vão elétricos, tá aí a Geely mostrando, Vai ter enfim. Dolphin plugin híbrido. Exato. Imagina. Não, e Geely 120, Omoda 159, então estão atacando para baixo, que para mim tá claro, né? Enfim, o cenário, mas também estão atacando para cima, né? Então, GWM agora com o Way já 430, As high-techs que eu falei que vão chegar Denza, ainda. né? A Denza nessa faixa. A minha dúvida é a seguinte: o consumidor 400 mais, a gente já está falando de Audi, Volvo, Mercedes, e aí envolve status, marca, não é só spec, né? Não é só produto. A minha dúvida é, vai incomodar? E na sua opinião, o quanto vai incomodar falando de 400 mais? Eu vou dar um spoiler aqui. Tá. Sabe quem e como vai incomodar? Qual chinês vai incomodar essa banda de preço? Preço chinesa. A Lotus. Vai chegar no Brasil ano que vem. Mas mas é uma marca, tradicional. Esquece marca Quero chinesa, saber de gente. Denza. Esquece. Denza, por exemplo, É nicho. o Way vindo com produtos Nicho. caros. 100 carros no mês, no máximo, isso daí. É nicho. Então, assim, como eles têm disponível esses produtos lá, vão trazer para o Brasil, porque
Isso é uma imagem de marca, Cara, de o tecnologia. famoso flagship. É o flagship. É isso. O termo Legal. executivo é o flagship. Né? E é a nave-mãe que você coloca à frente de tudo para criar marca. Ninguém espera volume e lucro num carro desse, com marca chinesa. Só é viável quando a marca chinesa investe numa marca tradicional. Por isso que eu falo da Lotus. É a Geely por trás. É a tecnologia da Zeekr por trás. Com uma roupa de Lotus. É isso. Porque quem está comprando um carro premium de 500 mil para cima, está comprando outra coisa. Está comprando uma experiência de marca, realmente. E, pô, vai vender Denza? Acho que vai vender, mas é nicho. Way está vendendo como nicho. Passou de 400 mil, tá? O que pesa nisso tudo, que é bem curioso realmente, só para finalizar as tecnologias. Claro. De um lado, se você não tem wallbox em casa, compra um híbrido pleno. Mas por que a gente vê que a tecnologia de híbrido plug-in vai crescer ainda mais? Por causa da nova tecnologia, comercialmente nova, não nova engenharia, que é o Extended Range, autonomia estendida em inglês, EREV, né? Então se chama de REV, outros chamam de EREV. O que aconteceu? Hoje só tem um produto para explicar para todo mundo no mercado brasileiro. Isso foi ofertado no passado pela BMW, na i3, Chevrolet Bolt, só que eles botavam bateria pequena, motor de moto, e não servia para nada. Foi o chinês, tem uma marca premium na China, que é a Li Auto, essas high-tech que competem com Tesla, ele botou no preço do Tesla um SUV familiar, 7 lugares, grande, com essa tecnologia. Mas de primeira linha. Bateria grande, motor grande, tudo. Essa marca bombou. É a única das startups chinesas lucrativa, é a que mais vende. Todas as marcas chinesas estão desenvolvendo ERV, exceto a BYD, que diz que isso é uma bobagem, e ela já tem tanta escala no plug-in híbrido que talvez ela não precise mesmo. Está todo mundo desenvolvendo Extended Range. Na China, a Leapmotor, o que ela fez? Ela olhou para a Li Auto e falou, uau, esse negócio é bacana, mas é muito caro. O Leapmotor, ele é um Li Auto acessível. Mas cost. O que é essa tecnologia? Assim, pegando essa tecnologia e um plug-in híbrido, qual a diferença? O plug-in híbrido é um carro a gasolina que tem o auxílio do elétrico. Ok. Ou seja, o motor maior é o motor a combustão. É o motor a combustão. Ok. Cada vez maior a bateria, cada vez maior o elétrico na proporção, claro. Mas ainda é um carro a gasolina. Perfeito. Com suporte. O chassi dele, a construção dele é de um carro a gasolina. Perfeito. O autonomia estendida, ele já é construído como um carro elétrico com as baterias no assoalho e ele não precisa de transmissão, porque o motor é só gerador. Então, normalmente nos carros elétricos, 100% elétrico, o porta-mala dianteiro fica vazio, né? Chamam de frunk, o front trunk, que fica lá na frente. Você vai lá no frunk, coloca um motorzinho estacionário, né, de rotação constante, que vai ser gerador de energia para as baterias. Ele não traciona o carro. Ele não tem o melhor dos dois mundos, o PHEV. Então, quando você olha assim, Ferrari, PHEV. McLaren, PHEV. Lamborghini, acabou de lançar. Porque PHEV. Existe a soma dos dois motores. Ninguém vai brincar numa Lamborghini. Lógico. Né? Botar os dois motores. Agora, você quer eficiência e você desenhou o carro para ser 100% elétrico e agora não está vendendo, bota o motor a gasolina de gerador. É a mesma plataforma do carro elétrico. Mas ele tem tomada, ele é carregável. Carregável. Ele é carregável. A Honda tem isso. Não, a Honda tem um não carregável que no pico de necessidade de potência, de demanda de potência, entra o motor a gasolina. Perfeito. Nissan, Honda, entra o motor a gasolina. Quando ele é plugável, a bateria é maior e ele segura. E a Leapmotor é uma execução low cost, é um motor 1.5 aspirado, não é turbo, é uma execução mais barata, acessível, que trouxe essa tecnologia, que é a tendência na China hoje. E vamos entender, a China é o país com maior infraestrutura de carro elétrico. Carga rápida. E o chinês prefere comprar um Extended Range hoje. Por quê? Porque a gente estava falando, dia a dia, você carrega no teu lugar aqui de dia a dia. Mas quando você vai viajar, é que você tem a demanda da carga rápida. Quantos feriados a China tem no ano? 2. Viaja todo mundo, o país inteiro. Você imagina a fila que é para carregar? Não tem jeito. Porque por mais infraestrutura que você tenha, ainda a demanda tem. Claro. Então, a bateria tem que evoluir para o estado sólido, os carregadores, o BES vai ser uma solução, uma série de coisas para a gente falar num próximo podcast. Isso vai ter uma evolução, mas hoje, o estágio de desenvolvimento de bateria e carregador ainda é uma dor de cabeça na China carregar o carro, quando viaja. Com estrutura. Com estrutura. Então, a autonomia estendida, você continua com o carro elétrico, suave e tudo mais no dia a dia, e resolve isso.
vão vir várias ofertas de produto. Mas em termos de performance, só para eu entender, ele se comporta como um carro elétrico. Então, precisa entender, e eu acho que não está sendo muito bem comunicado no Brasil. Eu quase briguei com a Isis Valverde, né? A Stellantis contratou a Isis para fazer propaganda da Leapmotor, e a Leapmotor, ela estava do lado de um carregador. Fala assim, eu vim aqui para me recarregar. O carro, não, o carro se recarrega sozinho e sai embora sem carregar o carro, né? Não, desculpa. Se o carro é plugável, se alguém botou uma tomada no carro aí do lado, É para carregar. Para ter a máxima eficiência ou potência, claro. Não é exatamente o seu irmão. Exato. Vai ficar fazendo 15 km por litro, vai pagar caro. Ou se não, compra um heavy que tá aí, que não precisa, não tem tomada. É isso. Então o que acontece? Se você pegar um carro autonomia Isis, estendida, vamos marcar um bate-papo aqui com o Oswaldo, hein? Vamos chamar a Isis aqui para bater um papo. Eu quero falar com a Gisele também, porque a Gisele Bündchen deu uma cutucada na Biedida JW na propaganda, acho que ela não sabe o roteiro que deram para ela. Mas tudo bem. Mas quando a Leapmotor fez a propaganda dela, do tipo, não precisa carregar, se recarrega sozinho. Ou o plug-in híbrido também. Só que o carro vai fazer 15 km por litro. Só que pior, o plug-in híbrido, acabou a bateria, o gasolina toma conta. Claro. O autonomia estendida, se a bateria acabar, só tem motor elétrico. Então vamos entender física. A bateria está baixa. Eu gastei a bateria. Eu tenho um motor 1.5 aspirado, de 150 cavalos, não sei, carregando a bateria. Como que o motor elétrico vai entregar mais de 150 cavalos? Se só entra 150 cavalos de carga para a bateria, como que o motor elétrico? Hoje é muito diferente, a gente está acostumado que a potência vinha do tamanho do motor. Hoje quem manda é a bateria e o software. Você pode ter um motor elétrico do tamanho que você quiser. Se não tiver energia para sair da bateria, numa autonomia estendida, então se você pegar esse carro numa subida de serra, carro carregado, chegar lá no pé da serra e gastar toda a bateria, para o motor a gasolina dar conta, a bateria, gente, não gera energia. Ela armazena. E você passa a ter dificuldade com autonomia estendida se você não gerenciar essa energia corretamente. Então, talvez um carro mais urbano, então? Sobre essa ótica de, né, enfim, da necessidade de se carregar. Assim, a tecnologia, como eu disse, depende do nível da execução dela, que é proporcionalmente ao custo e ao preço. Eu andei em carros de autonomia estendida, lembra que eu te falei da NVIDIA? Sim. Um software de gestão de inteligência artificial, que não precisava você ficar no painel falando agora eu vou elétrico, agora liga o gerador. Que eu acho que tá errado, eu acho que o carro deveria gerenciar mesmo. Carro. Claro. É que hoje você ir lá ficar mudando o comando, e nem todo mundo tem expertise ou vontade de ficar fazendo, paciência. Exato. Então, assim, com inteligência artificial... Muda o jogo. Muda o jogo. Tem muita coisa. Quando eu vejo os próximos 2 anos de lançamento na China, e não o que está aqui hoje, tem muita coisa para chegar, muita tecnologia para vir. Esses 20%, 40% de carro plugável não é o carro que está aí hoje. Vai vir novas marcas, novas tecnologias, novas formas de recarregar, e o Brasil tem um potencial gigantesco com energia renovável para abastecer esses carros, e é uma tendência irreversível, que não precisa de incentivo de governo, o motor flex é nosso amigo, deixa lá o motor gerador da autonomia estendida, põe etanol nele. Tudo certo. Certo. Eu tenho uma pergunta, Oswaldo. Eu tô aqui até te agradecer por esse conteúdo maravilhoso, tá? Agradecer o Alan por ter feito essa conexão. Eu acho que com certeza é o podcast que eu mais menos falei até agora e mais aprendi, e tá valendo muito a pena. Já anotei um monte de coisa aqui. Agradeço muito mesmo o conteúdo maravilhoso que você está trazendo. Eu queria saber, a gente trabalha com treinamento, né? A gente está há 11 anos fazendo isso. Eu era vendedor de carro, desenvolvi um método no campo de batalha, e a gente tem um grande desafio de fazer o desenvolvimento dos vendedores, da liderança. Gigante. E aí eu queria saber, como que as marcas chinesas, como que esse mercado encara essa questão do treinamento? Você acha que, assim, eles não estão preparados, né? Se você pensar em padrão, em processo, que é o que me fez chegar onde eu cheguei, eu sempre falei pro Alan que eu não era o melhor vendedor da Chevrolet, tinha vendedores muito melhores do que eu era o cara disciplinado no processo de prospecção, de CRM, que acho que isso que fez eu assim, montar a minha empresa, né, com muito trabalho, muita dedicação. E eu queria saber como é que você enxerga essa questão de treinamento, desenvolvimento das pessoas, falando do chinês, falando dos veículos elétricos. O que você acha que... Porque o mercado não está preparado. Eles não tem, eu estou conversando, então, estamos conversando com algumas pessoas, mas o que você enxerga? O que você diz sobre treinamento frente aí aos chineses elétricos? Eu enxergo que nasceu aqui nessa mesa uma parceria, nós vamos ser sócios. Opa!
Esse é um projeto E meu eles pro ano que vem. precisam, viu? Sem dúvida. Esse era um projeto meu pro ano que vem, porque eu comecei uma consultoria, como disse, para concessionária, marcas, bancos, todos os players. E o próximo passo é exatamente para a força de trabalho. O pessoal pensa muito no treinamento do pós-vendas, porque realmente é totalmente diferente. Sim. E você precisa ter um pós-vendas diferenciado. Mas o treinamento de vendas, e principalmente de seminovos, tem se dado pouca atenção. Em geral, as chinesas, elas acham que é importante. Mas, na hora de investir nisso, é uma coisa ainda complicada. E o mercado tradicional precisa aprender. Não é só os chineses que estão chegando. Então, o espaço é gigante nisso. A grama tá alta. Gigante. Porque eu tenho tido, desculpa te interromper, muita solicitação. A gente tem feito para a BID, para a GW na rede, né? Estão conversando com as montadoras também. Mas, assim, eu vejo que existe uma vontade deles de crescer, mas eu acho que não existe ainda uma estrutura, eu acho que eu não sei, eu sinto que existe essa lacuna, vamos dizer assim. Total. Faz Total. sentido? Eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida eu faço a palestra de abertura ou fechamento de uma sessão dessas. Você vai dar alguns dias. Eu estava exatamente falando com outros no mercado que tem algum tipo de serviço de treinamento, tudo, estava pensando em montar realmente um módulo desses. E falei, às vezes, eu tenho disponibilidade de fazer uma palestra porque pilha as pessoas, sabe? O vendedor sai de lá com o olho brilhando. Que fala, cara, Faca no dente. tem tecnologia vindo. E o vendedor precisa ter confiança, gostar do produto que ele tem na mão para vender. Então, hoje, é muito boato, é muita desconfiança, é muita falta de informação, porque é muita coisa mudando ao mesmo tempo. E existe uma carência enorme e é comum o cliente chegar com mais informação que o vendedor. E o vendedor não está preparado muitas vezes. Mas qual a informação que o cliente tem? Esse monte de vídeo que está no YouTube. Exato. E esse monte de vídeo que está no YouTube, muitas vezes é o release da montadora, porque ninguém conhece a marca. Não é uma marca tradicional que eu vi na Europa, agora vai chegar no Brasil. Sei lá eu que carro é esse. Então, se reproduz o que a marca fala, o que nem sempre está completo, na verdade. E você precisa falar os prós e contras no treinamento. Como eu falei, nenhuma tecnologia é preponderante. Porque tem a parte técnica e tem a parte questão comportamental. Você precisa ouvir o teu consumidor, saber como ele vai usar. E eu passei por essa situação em treinamento. Mas como assim? Se a pessoa não tem uma box, está mandando ele comprar um carro mais barato. Porque é melhor ter um cliente feliz e satisfeito. Claro. Comprar um carro que me dá lucro também. Mas que vai recomendar o carro para os próximos. E que possa depois evoluir para um PHEV. Que vai evoluir quando ele conseguir o box, vai recomendar para todo mundo comprar que ele tem a solução. Fala, só não comprei o plugin porque eu não tenho a tomada. É melhor você ter um consumidor a teu favor do que já nesse início ter alguém falando mal de você. Mesmo que vendendo um produto de menor valor agregado. Isso na cabeça do vendedor, e esse negócio do usado, precisa saber muito. Não pode falar, o preço não vai cair. E Oswaldo, não vai falar que o preço vai cair também. E, Oswaldo, existe o turnover, então o treinamento não tem fim. Eu tenho montado estruturas em grandes grupos hoje, até parceria com montadoras, de formar realmente uma estrutura, porque assim, tem turnover, tem novas lojas abrindo, tem novidade chegando. Então o treinamento, eu falo sempre... É uma revolução. Que não é um evento, o treinamento é um processo, né? Não tem fim. Perfeito. Eu já fui para 9 congressos lá no NADA, né? E a galera fala, pô, você vai de novo? Pô, você já foi em 9, né? Você não precisa. E eu falo, nossa, o dia que eu não precisar mais, a empresa vai quebrar, porque se eu parar de estudar, já era. Se pegar o primeiro treinamento que a gente fazia no início lá para hoje, é totalmente diferente. Então, eu vejo uma grande lacuna, assim, eu vejo uma vontade das marcas chinesas chegando, ganhando corpo, vejo alguns grupos que têm uma consciência, mas não vejo algo estruturado ainda, até para jogar aqui uma sementinha para você pensar. E as marcas tradicionais também, porque você vê, como eu digo, traz a tecnologia e não sabe explicar para quem é bom, para quem é ruim. Você falou do NJ, é uma coisa bem interessante. Eu tive no ano passado, 2024, eu tive no NJ lá em Las Vegas, e, sinceramente, tudo que era sobre treinamento em eletrificação, eu fui embora da sala. Porque quando você trabalha com China, os caras estão tão atrasados. O que eles estavam falando ali estava tão atrasado. E a gente tem muita coisa nova para trazer de tendência para esse mercado, para explicar para esse mercado. Oswaldo, eu queria muito deixar um convite para uma próxima edição, porque é pouco, né? 1h30 que você falou. Deixa eu dar um feedback. Você é meu mentor, esse cara aqui é meu professor, meu. Eu falo meu muito. Mentor. Você falou 1h30 é pouco, 1h30 você tá errado, tá? 1h30 não dá. Aqui ficaria uma tarde inteira conversando aqui. Eu acho que cabe uma segunda edição. Claro, acho que falar de futuro, né? O que o Oswaldo falou, pô, tem muita coisa aí de futuro que tá por vir. Perfeito. E, Rafa, só fazendo um gancho do que você falou de treinamento e capacitação, meu sentimento, né, das concessionárias e das montadoras chinesas
é que se tornou uma guerra de informações técnicas. Então, assim, tamanho de bateria, tamanho da tela e uma ou duas coisas legais do carro. Então, quem tem a maior tela? Quem tem mais tela? Né? Guerra das telas. Parece que a gente tá falando de cinema aqui, né? E não de carro. Ou de bateria. Então, é o que o Oswaldo falou. Tem tanta coisa que eu acho que é super importante. E aí, não falando de coisas técnicas, mas de transformar isso em processo para que você, a Prospect Pro e todo o time possam, de fato, ajudar as montadoras e, consequentemente, as redes a organizar, a ver, né, como o Oswaldo falou, qual o perfil, o que tem de melhor nesse produto para eu te vender, né? Ou qual produto vai te atender. E não é só tela e nem tamanho de bateria. Exato. Então Eu fica acho que muito é raso o processo, argumento, né? Exato. Cara, eu acho que a gente vale uma conversa, quero depois, se você permitir, marcar uma reunião pra gente aprofundar esse... Obrigado. Cara, muito bom mesmo, Oswaldo. Assim, a galera que me acompanha aqui sabe que esse episódio aqui, 197, foi o que eu menos falei. E eu agradeço vocês porque eu É um aprendi desafio para ele, Oswaldo, que eu vou te falar muito. mais. Não. Ele fala muito. Então, para ele, eu acho que ele está se coçando aqui embaixo. Valeu muito a pena mesmo ficar aqui na cadeira de aluno, aqui anotando, aprendendo. Uma aula aqui com esse, já é meu professor, já virei... Imagina, eu que tive uma aula de elétrica chinês aqui. Obrigado aí, Alan, por fazer essa conexão. Obrigado, Oswaldo, assim, pela aula que você deu pra gente sobre o mercado chinês elétrico. Isso aí. Impressionante o brilho no olho que você tem para falar do tema. O conhecimento, a profundidade é algo que você fala, é uma provocação que eu acho que faz tudo. Às vezes as pessoas falam muita besteira por aí e não tem conhecimento. Então, às vezes, até o Alan sabe que eu tive esses desafios até no início, porque eu me considero realmente muito, assim, eu me considero especialista no que eu faço. E às vezes você vai falar, se é uma besteira, é difícil. Então, assim, cuidado, galera, com o que vocês estão acreditando por aí, porque às vezes tem muita gente falando, querendo pegar carona porque o tema é atual, mas precisa ver quem realmente tem conhecimento, experiência e vai te ajudar. E vou deixar aqui, se você permitir, mais um gancho para quem é investidor, concessionário, bancos que querem uma assessoria e não querem passar um perrengue. Ah, a gente consegue aqui no peito, na raça. Com certeza, ter uma assessoria do Oswaldo vai encurtar o teu sucesso ou vai fazer você errar menos. Então, até se você quiser reforçar ali os contatos ali para entrar em contato com você, eu acho que vale muito a pena, eu recomendo aqui. Oswaldo com W, Oswaldo Ramos Pro, Oswaldo, _Ramos, _Pro, tudo no meu Instagram, respondo todos os directs que vem, adoro conversar com todo mundo, tem vários podcasts que eu recebi convite e participo ali também, quem quiser ver mais material, mas isso aqui acho que foi uma das chances que eu tive de falar mais. Cara, eu adorei, Obrigado, de coração, assim, bem sincero, o Alan sabe que eu não consigo ser diferente, são muitas, eu adorei esse episódio. Queria agradecer a galera também que acompanhou a gente aqui nessa 1h30 dessa aula, que não foi um podcast, foi uma aula sobre elétricos e mercado chinês. E se você gostou desse conteúdo, você está vendo o nível de convidado que a gente tenta trazer aqui, não custa nada você deixar o like, né? Não gasta o dedo. Você está com o dedo enfaixado ou com tendinite, beleza. Mas se não tá, deixa o like aqui, ajuda a gente aqui a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Oswaldo, muito obrigado. Eu queria que você passasse uma mensagem final para a galera e para a gente poder marcar a segunda. Eu sou o cara do agendamento, já queria deixar agendada essa outra data, porque eu quero ter mais, eu quero aprender mais com você, meu Mas amigo. eu sou um lead quente, velho. Olá, boa. Se o trânsito ajudar. Bom, queria agradecer primeiro, realmente a oportunidade, muito legal o papo, muito legal quem está no mercado e entende de vendas, barriga no balcão, como vocês são, né? É muito diferente cada linha de conversa e quando você está numa linha próxima do consumidor, próximo de vendas, é muito mais uma coisa mais compreensível, né, da gente conversar para todo mundo que está assistindo a gente. Então, a oportunidade foi única, realmente. Eu queria deixar bem claro em tudo que a gente falou, ninguém é dono da verdade, ninguém tem projeção exata, ninguém está falando que vai acontecer exatamente isso. Nós estamos falando hoje de tendências. Eu não ganho por nenhuma marca, eu não vendo carro nenhum. Eu sou pago para estudar o assunto e ajudar quem está investindo, grandes fundos de investimento, coisa bilionária, que a gente senta e mostra os cenários, porque você tem que fazer cenários quando você vai investir. E você vai escolher qual o cenário mais provável, muitas vezes na linha do mais conservador. E existe muita oportunidade vindo no ramo de eletromobilidade para acontecer, não só com as marcas de carro, e é nisso que a gente trabalha com a consultoria, e é nisso que eu estou criando algumas parcerias e trazendo algumas marcas para o Brasil. Eu espero em breve ter as marcas nossas para a gente falar também, mas o importante é ter a cabeça aberta e saber que são cenários. Pode mudar muita coisa? Pode. A tecnologia ela muda constantemente e não é regulação de governo, não, é o consumidor. O que ele vai ter de oferta de novas tecnologias para ele comprar. Então, a cada ano vai mudar o discurso mesmo. Não tem problema nenhum. Maravilhoso. São tendências. Cara, muito obrigado mesmo. Quero também aqui fazer só um agradecimento ao nosso novo apoiador. Olha lá, falei para você que a gente ia conseguir, falei para você uns 2 anos atrás. Estamos com 11
patrocinadores já no nosso podcast aqui. Agradeço todos os apoiadores, mas quero reforçar aqui do novo apoiador que a gente tem, que é o Grand Prix de Vendas. Né, que são especialistas em marketing automotivo e em eventos digitais, para você que quer vender um mês num dia, metade da meta do mês em uma semana. Eles têm um evento fantástico, o Ednei, grande abraço, tem experiência barriga no balcão também, foi diretor de marketing e vendas, fez na prática, deu certo e hoje está com o Grand Prix de Vendas. Então quem está assistindo esse podcast aqui tem um super desconto, não sei o que o Ednei vai fazer lá, não combinamos nada, mas vou acabar com a vida dele. Se vira, Ednei, dá um desconto para a galera que está aqui assistindo esse podcast e solicita o orçamento do Grand Prix. O QR Code está aqui na tela, link na descrição. Oswaldo, foi maravilhoso o papo, cara, valeu muito a pena mesmo bater esse papo com você e aprendi demais, cara, de coração. E obrigado pela conexão. Imagina, eu que agradeço a aula. Disponível também no LinkedIn, Oswaldo Ramos, PRA Consultoria. No LinkedIn também pode adicionar e vir conversar que nós estamos à disposição. Show de bola. Show de bola e em breve falar do futuro, né, de tudo isso aqui que a gente falou para ter uma visão aí. Obrigado, Oswaldo, de novo. Enfim, um prazer, sempre aprendo muito. E como o Rafa falou, o brilho que você tem, né, para falar, o seu entusiasmo, enfim, é sensacional. E Rafa, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui junto. Foi realmente um prazer. Espero que você venha mais aqui. A gente está ensaiando para montar um negócio junto. Eu tô achando que você devia ficar nessa cadeira aqui. Ó. Eu vou fazer uma proposta para ele aqui. Sabe se eu consigo usar, converter o lead aqui para ele ficar aqui comigo aqui? Vamos embora. E logo mais tem mais. Tá achando que você vai embora? Agora o Gustavão tá aqui esperando. Vamos embora. É isso aí. Parceiro. É isso aí. Obrigado, galera. Oswaldo, muito obrigado. Gratidão, Alan. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Até.